Oi, gente. Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. E eu já vou continuar a minha apresentação, mas tem uma pessoa com muita saudade de fazer uma coisa, então eu vou permitir que ele faça e depois eu volte. Então, por favor, Moira. Boa tarde, muitos bem-vindos ao 36º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Essa edição do festival é uma homenagem à minha mestra, Zita Carvalhosa. Fazia 15 anos que eu não abri uma sessão. Obrigado. Essa edição do festival é uma realização do Ministério da Cultura, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, da SPCine, do Itaú Unibanco e do SESC. Então, eu queria receber vocês, bem-vindos, queria agradecer a presença do Mo, que vai ser o nosso interlocutor principal hoje, agradecer a presença da Patrícia, que é a nossa intérprete de Libra, e de todos vocês, claro, que vieram nessa tarde para a gente conversar um pouco sobre a direção, pensando a diferença dos formatos de curta e de longas, né? Eu queria só abrir um pouco uma... essa edição toda é transpassada, todas sempre foram, né? Mas essa edição é transpassada por essa memória e respeito e elevação, né, desse legado da Zita, de a gente garantir que isso vai continuar, que aqui no fórum é muita coisa, que ela fez uma coisa muito grande, que a gente vai dar conta disso. Então, pensando nisso também, eu queria compartilhar um pouco, porque o Mo foi meu professor na FAAP, e ele foi a pessoa que, quando abriu um espaço de estágio aqui no fórum, que é uma parceria que a FAAP já tem aqui no fórum há uns tempos, ele virou pra mim e falou: meu, vai pra lá, você precisa ir pra lá, você precisa conhecer a Zita, você precisa conhecer essa galera, você precisa estar nesse espaço. Então, por causa dele, que depois de 5 anos eu tô aqui hoje apresentando uma mesa junto com ele, tudo isso muito transparente. Alô? Então, queria só abrir fazendo mais um agradecimento, tanto a você por ter me apresentado ela, e ela por ter aberto todos esses caminhos para mim depois disso. E um pouco também de coisas que eu aprendi com ela, que eu acho que fazem parte do que a gente vai conversar aqui agora. Esse ano eu fiz algumas passagens em escolas, não sei se alguns de vocês fazem parte dessas escolas que eu visitei, mas porque eu acho que nesses 5 anos que eu trabalho aqui no Fórum, eu fui descobrindo um universo onde na faculdade eram coisas que eram só pinceladas, mas o curta ficava sempre um pouco nessa dimensão de que é uma coisa que a gente faz para depois virar um longa-metragista, né? Então, uma produção inicial, primária de algum, e que depois a gente iria então para o longa, que seria às vezes as pessoas falam para mim, né? Ah, mas é curto ou é filme? Eu fico, não, é filme e é curto, é a mesma coisa, né? Não deixa de ser filme porque é curto. Mas isso foi uma coisa que eu fui aprendendo muito com a Zita e com o festival, assistindo aos filmes. Hoje a gente tem aqui também a Anne, que é a coordenadora da Mostra Internacional, o Márcio, que é o coordenador da Mostra Latina. Então, também a partir das curadorias deles e de tudo isso que é o festival, fui aprendendo que o curta, além de tudo, ele é um espaço que dá mais possibilidades da gente experimentar a linguagem, né? Se no longa, até por uma questão de orçamento e tudo mais, de produções, pessoas que estão olhando e falando o que tem que ser feito, como que tem que ser feito, o curta é um espaço que permite que a gente descubra mais, né? Que a gente teste, que a gente tenha mais esse espaço de experimentação e veja se as coisas funcionam num formato que custa, mas não é tão caro quanto um longa, e que a gente consegue realizar, né? A produção de curtas no Brasil é muito rápida. A gente, na seleção que vocês vão conhecer ao longo dessa semana no festival, vocês percebem que os temas que a gente está discutindo hoje, coisas muito atuais, já estão refletidos nos curtas que a gente faz, enquanto nos longas geralmente tem uns 2 anos, né? 3 anos que demora. O filme do Guto Parente, né? O Estranho Caminho, é um filme de pandemia que veio uns 2, 3 anos depois da pandemia, enquanto no festival, em 2020, a gente já tinha filmes falando da pandemia, né? Então, o curta, desse ponto de vista da direção, ele permite muito mais do que o longa, e também é uma grande escola, porque de fato a gente tem vários curtas-metragistas que fizeram grandes curtas e que depois viraram longas-metragistas, e pra gente o melhor movimento é quando depois as pessoas fazem curtas de novo, né? As pessoas voltam para esse formato e ficam nesse diálogo, porque no final, como eu disse, tudo é filme, né? Então, com isso, com essa ideia de valorização do curta-metragem, da potência do curta-metragem, queria abrir essa mesa e levantar a palavra, a bola, para o Mo contar pra gente um pouco desses processos. Bom, vocês imaginam o orgulho, né? Bom, queria começar agradecendo o convite. São mais de 20 anos de relação com a Aquino. Estou especialmente emocionado de ter aqui na frente o Márcio, a Beth, a Anne, a Amanda,
Denise, né, vendo que a equipe do festival está aqui dentro, isso me dá uma sensação maravilhosa de prestígio, de fazer parte dessa família, ainda que eu esteja um pouco distante nos últimos anos, né? Eu não vou ter como começar de outra maneira, falando da Zita. A Zita, vou fazer um breve prólogo, tá, gente? Eu já entro no assunto da conversa, assim. Eu acho que não dá pra gente passar por falar do festival e não falar da Zita. E a Zita, eu falo isso de boca cheia, é a pessoa mais importante da minha vida profissional. Mas de longe, assim. E tudo que eu faço na minha vida hoje começou aqui. Começou aqui não só como realizador, mas como profissional, e as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E foram mais de 10 anos trabalhando aqui no Fórum, durante uma época todo dia, depois um pouco mais distante, mas sempre, né, programando no festival e fazendo coisas. E mais do que tudo, eu tinha 20 anos, 19, não sei quando eu entrei aqui. Então, na verdade, aqui no Fórum me ensinou a ser gente, ensinou a ser adulto, a estar no mundo, a me comportar num ambiente profissional. Não estou falando aqui só de, eu aprendi a fazer cinema, não, estou falando de uma coisa básica. Você ser humano, como é que você se relaciona, como é que você enfrenta homem machista, como é que você... Assim, juro, muita coisa eu aprendi aqui, né? E quando eu soube que ela estava doente, enfim, quando a gente começou a perdê-la, assim, a minha sensação de orfandade passava por um lugar de entender que ela é essa pessoa para centenas de pessoas. Eu não sou o único afiliado profissional. No dia do velório, foi uma festa muito bonita, né? Porque acho que a gente tem que celebrar a vida dela. Eu só ouvia, cada roda que você chegava, você ouvia. Ela me deu meu primeiro emprego, foi aqui que eu exibi o primeiro filme, ela fez meu primeiro longa, ela fez meu primeiro curta. Quer dizer, ela está empurrando no começo da carreira profissional de todos nós, né? E queria contar duas historinhas, assim, que eu acho que são anedotas de como ela era especial. E uma é que aqui no Fórum tem uma prática que é entregar relatórios semanais, que a gente quase enlouquece. Mas que no final ajuda pra caramba, né? E aí eu lembro de eu em algum momento reclamando do relatório, e a Zita falou, você ainda não entendeu? O relatório não é pra mim, o relatório é pra você. Pra mim, eu vou bater o olho, e se você vai fazendo tudo direitinho, eu só vou bater o olho. Né? Então, assim, eu aprendi que fazer relatório, que me organizar, prestar conta pro seu chefe, não é o mais importante. O mais importante é a gente saber se organizar. E eu nunca esqueci tudo que eu aprendi sobre como me organizar. E uma vez também, eu estava organizando um evento aqui daqui no Fórum, do Formação do Olhar, e a gente ia convidar o Gilberto Gil, que na época era ministro da Cultura, para vir na mesa, né? E aí eu mandei um e-mail pro Gilberto Gil, o e-mail dele, assim, fazendo um convite. Exato. E aí eu mandei a data errada, bicho. Eu tinha 20 anos, imagina o medo, o pânico. Eu juro, eu tive um piriri. Puta que pariu, caralho. Aí entrei na sala da Zita, assim, desesperado. Zita, você sabe o que eu fiz? Mandei um e-mail pro Gil com a data errada. Aí ele olhou pra mim e falou, respira. Faz o seguinte, volta lá na sua sala e manda pra ele. Errata. Essa é a data correta, segue a data correta. E depois, em muitos momentos, ela sentava comigo e me ajudava a entender como que a gente lida com os nossos erros, né? Eu acho que a Zita me ensinou a fazer e me ensinou também a como não fazer, né? E uma última história, que eu acho que essa é a mais importante da minha vida, assim, é que numa situação de trabalho com algum fornecedor, sei lá, um homem gritou comigo. Eu ainda não tinha sou um homem trans, né? Mas eu ainda não tinha transicionado. E foi muito ruim, assim, o grito, a agressividade e tal. Eu fui falar com ela virou pra mim e falou o seguinte, nunca abaixe a cabeça pro homem, nunca. O homem vier falar desse jeito com você, aliás, homem e mulher, mas no caso era um homem, né? Se um homem falar assim com você, você olha na cara dele e fala, você não vai falar assim comigo. E acabou. E cara, eu não sei se vocês já usaram isso, tá, mulheres? Funciona, tá? Na hora que você retruca e fala, você não vai falar assim comigo, ele não fala. Quer dizer, depende, né? Vai na porrada também, mas enfim. Eu já usei isso muitas vezes e toda vez que isso me vem, eu penso nela e falo, ela tá aqui comigo, me dizendo... E aí vocês imaginam, né? Que uma mulher como ela, como foi sobreviver num mundo de homens, num mundo de cinema, num mundo muito masculino, o quanto ela teve que enfrentar de machismo e o quanto ela ensinou todas as mulheres que passaram por perto dela a enfrentar esse machismo, né? Então, eu sabia que eu ia começar falando de coisas que não eram exatamente cinema, mas que são, e que são sobre aprender a estar no mundo. Então, quem aqui tiver a oportunidade de trabalhar aqui no Fórum, eu recomendo, porque pode ser um trabalho para o resto da vida, como muitos aqui, e pode ser apenas um trampolim maravilhoso de onde você vai aprender tudo
e seguir para a vida. Todos os trabalhos que eu peguei na minha vida profissional são com pessoas que eu conheci aqui. Laís Bodansky, Marcelo Massagano, aqui dentro, a Stella Burger, minha orientadora de doutorado, conheci aqui. Então, assim, esse é um lugar que junta as pessoas, é uma comunidade de cinema, de fato. E eu acho que é difícil mensurar a importância da Zita, mas eu sei que ela é insubstituível. Então, eu queria, enfim, deixar aqui o meu relato de amor e admiração. Eu só te interromper, porque eu esqueci, nas emoções, eu esqueci uma parte muito importante, quer dizer, quem é você? Além de uma pessoa muito querida e meu professor durante a faculdade, o Mo pesquisa, Moira Toledo, pesquisa cinema e educação há muito tempo, entrou aqui na Quinofórum também, fazendo parte das oficinas de realização, né? Trabalhou muito ao lado do Christian, dá aula de direção na FAAP e no Colégio Equipe, é um curso de cinema temático que a gente faz lá, que é muito interessante para pensar realização com estudantes, né? Então, só para vocês terem um panorama de que, além de tudo isso, o Mo também é esse professor, dá aulas de direção e outros cursos também você dá lá, né? Mas principalmente na FAAP, coordena toda essa parte e está lá na equipe também com professores de direção. Então, feitas as credenciais, por favor. Bom, só um disclaimer, né? Assim, a mesa é sobre essa transição do curta ao longa, né? Eu fiz muitos curtas. Quando eu me aproximei daqui no Fórum, 20 anos atrás, eu era um realizador bastante frequente, assim, né? E aí eu fiquei muitos anos sem realizar filme de ficção. Fui para a carreira acadêmica, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Fiquei muitos anos nesse rolê de projetos audiovisuais, de inclusão, né? Então, durante os anos que eu estava aqui, eu coordenava uma sessão que chamava Quinoicos, Formação do Olhar, que trazia filmes e coordenadores e realizadores do Brasil inteiro para discutir a realização de projetos de inclusão audiovisual, como são as oficinas aqui no Fórum, né? Então, esse foi um pouco a minha paixão e o meu superpoder, assim, ao longo da minha carreira, enquanto eu ia me preparando sendo professor. Nesse meio tempo eu fiz bastante documentário, fiz uma série de documentais, fiz um média documental e alguns anos atrás eu lancei um longa que chama Educar e Resistir, que é um documentário sobre essa escola, inclusive, na qual eu trabalho, né? Isso que é uma escola importante, que fez parte aí da história do Brasil de uma maneira interessante. Tudo isso para dizer que eu estou voltando para a ficção agora, e aí eu acho que eu estou num processo que é interessante com relação ao nome dessa mesa, assim, porque eu fiquei muito tempo sem filmar ficção, e vou filmar agora em novembro, meu primeiro curta em 15 anos. E aí a história desse curta, eu acho que é uma história interessante de contar para vocês, porque assim, os curtas que eu fiz aqui, aqui eu digo, faz todo sentido, né? Os curtas que eu fiz aqui, nessa sala, naquela sala, porque todos os meus filmes estrearam aqui no Quino, eram filmes muito experimentais. Eu fiz filmes durante a faculdade. Até uma vez o Christian deu uma entrevista comentando a minha geração, falando que a gente usava a FAP como uma grande produtora, porque a gente ficava fazendo um filme atrás do outro, pegando os equipamentos fora do horário. Então eu filmava muito. Eu fiz 2 filmes quando ainda estava durante a faculdade, depois lancei um TCC, e aí nos anos seguintes fiz mais 2 curtas. Então eu saí dessa fase de realizador com 5 curtas. 5 curtas que, inclusive, agora eu tô com medo, né, nos filmes novos, porque na época, porra, entrei em um monte de festival legal, entrava em Brasília, na competitiva e tal. Vamos ver como é que vai ser nesse novo momento, né, se eu vou ter esse desempenho. Mas eram filmes muito experimentais. Eu era um trem desembestado, assim, na linguagem. E a FAP também tinha um curso muito diferente, era um curso muito pouco técnico. Ao mesmo tempo ele era divino, meu professor de direção era só o Paulo Gregório, que é um gênio e um puta do maluco querido, meu amigo, mas que despirocava a nossa cabeça, assim, né? E depois desses anos todos eu estudei demais, né? E estudei muito para dar aula e me escolarizei na direção. Então eu estou vivendo um processo interessante que é de voltar para a ficção depois de 15 anos lecionando direção diariamente, tenho tido, né, dezenas de turmas, milhares de alunos. E aí está sendo um puta processo massa, porque é óbvio que nesses anos eu descobri muito sobre técnica de direção, uma coisa que é necessária para você lecionar. Comecei dando aula de uma maneira muito mais intuitiva, muito mais ligada ao tipo de aula que eu dava, né, nos projetos sociais e tal, e com o tempo eu fui me escolarizando, né. E aí agora eu estou nesse processo, e aí acho que isso que eu queria contar para vocês. Há 10 anos atrás, eu entrei no PROAC, no projeto de roteiro de desenvolvimento de longa, e eu ganhei. E foi muito legal porque aquelas coisas que são a força que as coisas têm quando elas têm que acontecer, né? Eu estava num processo de me descobrir trans, de me assumir trans, em 2014, 2015, mas estava bem no comecinho do processo, demorou 8 anos para eu transicionar depois disso. Mas estava caindo as fichas, né? E eu tinha um projeto desde da faculdade que chamava Menino Menina, que era sobre a minha questão trans, sobre a minha infância, na verdade, adolescência. E aí eu escrevi o argumento em, puta, juro por Deus, em uma semana.
E sabe aquela coisa, tipo, eu ouvi falar também que a Julia Zacher foi assim com o Tarabatara também, escreveu o roteiro na segunda e na sexta-feira ganhou a Petrobras. Às vezes tem essa força, né, de quando você tem que fazer um projeto e ele tá na hora certa, no lugar certo. Então eu entrei e no primeiro edital eu ganhei o edital de desenvolvimento lá em 2014. E aí foi um processo muito lindo, porque eu meio que saí do armário enquanto eu escrevi o roteiro, né. A personagem era... Eu comecei a tomar testosterona faz 2 anos e meio, a minha personagem tomou em 2015. Eu olhava e falava, ela é mais corajosa que eu. Mas tudo bem, vamos nessa, né? E aí, quando eu escrevi o projeto, foi muito legal de fazer, porque eu contratei um roteirista para escrever comigo, então eu perdi um pouco esse lugar de autoficção, né? Consegui ficcionalizar de fato em cima de uma experiência pessoal. E tive consultoria com o Miguel Machowski, que é um dos maiores consultores do mundo, e que é um gênio, e que é muito legal, porque como eu sou um puta de um técnico do caralho, desculpa, gente, eu falo palavrão. Eu sou técnico, né, cara? Eu li todos os manuais de roteiro que existem no planeta Terra. Então é muito fácil pra mim parar numa análise, escaleta, e aí vem o Wachowski, que é uma puta figura, que não quer nem saber de estrutura, e que só quer saber de feeling, de vibe, de tom, de construção de personagem e tal. Então foi um processo super rico, o filme cresceu muito. Só que é isso, né? Eu ainda não tinha tido coragem de transicionar, então eu não estava pronto para fazer o filme, né? Então eu encostei o filme, falei, eu vou processar essa história antes de estar pronto até eu estar pronto para fazer. E aí, quando eu terminei o longa do Equipe, foi no dia, assim, a gente saiu do Espaço Tal, Petrobras, foi pro bar e 3 ex-alunos meus da FAP, formados há, sei lá, cerca de 10 anos, que estão abrindo uma produtora, estão com uma produtora bem pungente já, inclusive estão com 2 curtas aqui no festival, o Que Se Move e o Cascas. Eles são os produtores do Sofia Foi, que fez uma carreira bonita esse ano e tal. E os meninos me enquadraram no pós-filme e falaram, terminou? Sabe, pô, porque eu fiquei 5 anos fazendo o filme daqui. Falei, terminei. Eles falaram, então agora nós vamos produzir teu filme. E foi muito bonito porque ele inclusive mandou essa semana pra mim um negócio legal, um e-mail que eu mandei pra eles em 2014, que eu mandei pra 15 alunos da FAP, que eram próximos de mim, assim, falando, segue o roteiro, quero ouvir vocês, adoro o processo colaborativo e tal. E foi assim que o Rodrigo, que é o produtor do filme, conheceu o projeto, 10 anos atrás, lendo como aluno, né? Então foi muito bonito ser procurado por ex-alunos que estão com uma carreira pungente e tal, querendo aqui ressuscitar o dinossauro. Eu achei do caralho, porque, enfim, né, me senti lisonjeado e ao mesmo tempo desafiado, porque de fato eu estava transicionando. Então, de repente, voltar para o projeto fez todo sentido para mim. Até do ponto de vista de carreira, fase da vida, meus filhos estão criados, então assim, tá tudo mais fácil, né, de pensar em longa-metragem. E aí eu comecei um processo com os meninos, a gente já está há 1 ano terminando o desenvolvimento, retomamos o projeto e tal. E aí, eu acho que isso que é uma coisa legal de contar para vocês, porque onde eu estou no processo agora, né? A gente, há uns meses atrás, os meninos são muito estratégicos, isso é muito legal, não sei se tem aqui gente de produção, eu fico muito impressionado com o que eles fazem. Por exemplo, o Que Se Move, que é o longa da Stephanie Hitch, que está em cartaz aqui, que está o curta da Stephanie, ele inclusive passa sábado às 4 horas, eu acho, no Cine Sesc. Foi um processo super legal, ela foi minha aluna na FAP também, assim. E aí, quando ele escreveu, é um edital de Portugal, não sei o que, eles foram fazer o filme. E aí eles olharam o cronograma do ano e falaram, puta, esse filme é para Roterdã. Tanto pela qualidade do filme, quanto pelo tipo de estética do filme, quanto pelo circuito do ano. Quer dizer, em que época do ano ele ia ficar pronto, quais eram os festivais daquele semestre para ele escrever. E eles miraram em Roterdã. E foi muito legal, porque daí adivinha onde o filme estreou? Na competitiva de Roterdã. Aí eu falei, esses caras são foda, meu. Eles sabem o que eles estão fazendo, né? E justamente eles fizeram um plano, né, de transição da Stephanie do curta para o longa via Holanda, via fundos holandeses, via o circuito holandês, que eles perceberam que se tratava de um lugar com potencial para o trabalho dela. E aí olha que bonita a trajetória, né? Ela estreia em Roterdã, vai acho que para o México, de Lisboa, e aí ela ganha no Go Short da Holanda, que é um dos maiores festivais da Europa, melhor filme europeu, que o filme é Brasil-Europa, né? E aí, com isso, ela pré-qualifica pro Oscar. Sai no jornal, tipo assim, qualificou pro fudeu, sabe assim, a carreira foi assim, né? E aí, nessas, ela já estava desenvolvendo um longa, e aí, com todo o buzz feito em cima do curta, ela passou na residência de roteiro no TIFF, que ela vai agora em setembro, e ganhou o Robert Balso. Numa tacada, assim, sabe? Então eu vi acontecendo uma estratégia de transição do curta pro longa que eu achei muito boa, né? Um pensamento estratégico, de ir para um certo festival que dá uma certa visibilidade, que possui, né? Então, assim, o que eles estão trazendo para mim, que é o universo de trabalho deles. Eu falei pro Rodrigo Viro, se ele viesse, vai botar ele para falar.
Porque está sendo bonito de ver essa transição que ele está fazendo com a Esther, no sentido de é tudo muito pensado, tudo muito planejado. Você não vai do curta ao longa assim. Você não pula do curta ao longa, porque não sei se vocês viram os últimos editais do PROAC, do Fundo Setorial. A gente está falando em 1000 projetos, gente, para 10 vagas. Tipo, é pior que é 10 vezes uma faculdade de medicina. Então, assim, a possibilidade de financiar longas-metragens no Brasil está muito difícil, né? E o PROAC está assim, o Fundo Setorial está assim, SPCine está assim, o nível de disputa é muito alto. Então, o planeta Fundo Setorial, o planeta Lei do Audiovisual, que é o planeta que você capta direto com as empresas, está parecendo às vezes até mais promissor, assim, do que você ficar anos e anos e anos tentando editar o que está acontecendo com grandes realizadores, inclusive, especialmente com os da velha guarda, porque com a renovação temática do momento, é óbvio que a prioridade tem sido realizadores pretos, mulheres, trans, queers. E é óbvio que isso está botando os nós, não eu exatamente porque eu não estava tentando, mas nós dinossauros aí, 40 plus, com mais dificuldade também de adentrar o mercado. Mas enfim, então eu vejo que essa questão da estratégia para eles tem sido um caminho muito bom. E aí comigo, como que está sendo o processo? Né? Como eu estou muito fora do mercado, né, do mercado de ficção há muito tempo, eles falaram, pô, vamos tirar aí a teia de aranha. E falaram, vamos fazer um curta? Bora. E eu falei, cara, não fala assim comigo, né? Fazer curta, tamo junto, pra caralho. Né? Durante a faculdade, eu brinco que eu tenho 5 curtas lançados, mas eu tenho, acho que 9 filmes, porque 4 não montaram. E isso acontece quando a gente é jovem, né? Então o filme do primeiro semestre não montou, do segundo não, mas aí os demais deram certo, foram para o festival, deu tudo certo. Mas enfim, amo fazer curta-metragem, já comecei a imaginar a estreia aqui, né? Lógico, no Cine Sesc, começa a fantasiar aqui no fórum. E aí foi muito legal, eles me jogaram esse desafio, e a proposta era que eu fizesse um roteiro que fosse alguma espécie de spin-off do longo, né? Ou um spin-in, ou um flash forward, ou um flashback, enfim. Alguma espécie, um prequel, enfim. Uma coisa que pudesse me ajudar a experimentar a linguagem do longa e também me colocar de volta no mercado, dar alguma visibilidade para o meu trabalho, de modo que num futuro edital a pessoa não olhe e fale, essa pessoa não filma há 15 anos, né? O que vai fazer aqui depois de tanto tempo fora do mercado, né? E aí foi um processo muito legal, porque foi difícil parir o filme. Vou dizer para vocês que fazer o processo inverso, né? Porque, vejam, né? Que para mim, quem são os grandes exemplos da transição do curta ao longa no sentido do que eu estou falando, né? O Cláudio Assis com o Texas Hotel, né? Texas Hotel, né? Que é o curta que depois dá origem ao Amarelo Manga, e que, de fato, muitos elementos, tanto estéticos, narrativos, personagens, se repetem do curta para o longa. Então foi muito, eu lembro de quando assisti ao Amarelo Manga, eu falei, caralho, Texas Hotel estampado, assim, né? E Eletrodoméstica com o som ao redor, né? Quer dizer, tem até a cena da máquina de lavar, que é icônica no curta-metragem, é transplantada pro som ao redor, né? Então eu tava com essas duas coisas na cabeça, pensando um pouco como que eu podia fazer algo do tipo, só que os dois fizeram o contrário, né, Katsu? Eles fizeram primeiro o curta, assim, acho que conceitualmente, depois desdobraram o curta no longa. No meu caso é o contrário, né? Eu tenho que compactar, trazer pra dentro, pensar como eu fazia isso. E aí foi louco porque, eu não sei se alguém que conhece meu trabalho, mas meu trabalho é bastante experimental, né? Sempre foi, todos os filmes são, assim. Então, eu tava conversando com uma ex-aluna, que é super interlocutora minha, e falando, porra, esses produtores não param de encher meu saco, porque, meu, era todo dia pingava, assim, e aí, cadê o roteiro? E aí, cadê o roteiro? Eu, assim, puta, me sentindo mega pressionado e tal. Um dia eu tava conversando com essa amiga, e falei pra ela, contei pra ela que quando eu fui fazer mestrado, o meu primeiro projeto chamava Os Signos do Sonho e os Delírios do Signo. E era um projeto de mestrado voltado a estudar cenas de sonhos no cinema. Como o Fellini filmava sonho, o Bergman, especialmente dos anos 70, né? E do cinema marginal. Então, como os cineastas marginais filmavam o sonho, como o cinema moderno, e alguma coisa de contemporâneo, assim. Foi um projeto que acabou não indo pra frente, eu fiz um mestrado no final, na verdade, foi pra frente. Eu fiz um mestrado sobre David Lynch, Cidade dos Sonhos. E analisei um sonho de 2 horas, que é o Cidade dos Sonhos. Então, se manteve o meu desejo, mas quando eu contei isso pra Rafa, eu pensei, porra, eu amo filmar sonho. E ela virou falando, cara, não é só que você ama filmar sonho, todos os seus filmes são oníricos. E aí quando eu fui olhar pros meus filmes, eu falei, bicho, dá pra encarar todos como uma trip. Tipo, será que isso aconteceu mesmo? Tipo, real, oficial, que você olha pros filmes, e eles podem ser lidos como uma grande trip, assim, né? Todos, os 5. E caralho, velho. Aliás, um parênteses rápido, ontem uma aluna me perguntou na FAP, não sei se você está aqui, talvez. David Lynch. Foram vocês? Não. Perguntou assim, quem é o cineasta brasileiro que é mais David Lynch? Alguém sabe responder essa pergunta? Eu fiquei assim, ó. Aí alguém falou, Anitta Rocha da Silveira? Talvez.
Mas não é, né? Do tipo, aí eu fiquei falando, caralho, ninguém faz... Porque o conceito de direção do meu curta é um curta lentiano, assim, né? Aí eu fiquei olhando, aí eu peguei meu YouTube lá, abri o Jogo da Memória, que é o meu quarto curta. Eu falei, caralho, eu fiz um filme em 2004, cuja proposta era fazer um filme lentiano. Um ator, isso eu falo pros alunos sempre, né? Escrever pra atores é um tesão, eu detesto fazer casting. Eu gosto de pensar já no ator quando eu tô escrevendo, né? Aí eu fui viajar com essa companhia de teatro, na época eu trabalhava como assistente de direção de algumas companhias, também muito importante na minha formação como diretor. Aí no ônibus, voltando, acho que do Festival de Londrina, conversando com o Ciro Souza, que é o ator do filme, ele falou, você gosta de surrealismo? Não gosta? Vamos fazer um filme surreal, uma coisa meio Lynch, assim? Eu falei, bora. E aí peguei um conto do... E eu também queria fazer uma experiência na ocasião, que era dirigir um roteiro que não fosse meu, porque todos os anteriores eram, e... É piada, né? Mas dirigir um plano e contraplano. E nenhum filme meu tinha uma porra no plano e contraplano. Eu falei, eu preciso conseguir botar com as pessoas pra conversar no plano e contraplano. Meu filme, algum filme vai ter que ter isso. E eu quero assim, tipo, preciso aprender a dirigir também, né? Aprender a dirigir mais clássico, mais careta, assim, né? Enfim, daí virou esse projeto, né, em que eu tava ali descobrindo coisas, aprendendo coisas. Mas é um filme super lynchiano, super, né, nessa vibe onírica e tal. Então, quando eu tive esse papo e percebi que esse lugar onírico me pertencia, eu falei, cara, e pior que já tinha no filme, que no longa tinha uma cena em que a Cecília, o pitch de elevador é, Cecília é uma menina muito tomboy, que tromba um vizinho, chamado Lucas, que é alterofilista, bombado e tal. E ela se encanta com esse moleque, fica apaixonada. E ela entra num dilema meio quero ser, quero ter. Então ela deseja ser o Lucas e ela deseja ter o Lucas. E em função dessa paixão ela vai ver aí uma jornada em busca da identidade dela, sem dar muito spoiler, porque o filme tem muito plot point, né? Então toma cuidado para não estragar a experiência futura de você. Pois é, o filme é super careta, cheio de plot point. Você pegar assim no Maquis, ele é todo virado no Maquis, assim. Maquis, Save the Cat, estudei pra caralho pra fazer o longo. Então o longo ele é todo, abrindo muitas aspas, caretinho, tá? Perto de tudo que eu já fiz, caretinho. Quando eu vou pro curta, eu pensava, vou fazer a porra do curta. Eu pensei, bom, lá vou eu, né? Tô fazendo um longo, é todos careta. O que eu vou fazer no curta? Um sonho. Que sonho? Sonho de Cecília. Então o longa chama Lucas, né? Que é o nome social da protagonista no fim do filme. Mas aí o curta chama Sonho de Cecília, que é o nome da protagonista antes da transição. E aí, o que acabou acontecendo? Eu fiz todo um filme em torno de um sonho, porque eu queria filmar sonho de novo. E eu não tava me dando tesão fazendo a história caretinha. Eu falei, meu curta-metragem não é lugar da história caretinha, não combina. Vou fazer um mini longa, fazer uma ceninha caretinha pra contar a história do meu longa. Não vou, né? E aí tinha uma cena do filme em que a Cecília, ela encontra esse vizinho dela, toma hormônio. E ela acha uma caixa de testosterona na casa dele e ela rouba a caixa de testosterona. E aí quando ela chega em casa, ela começa a ler a bula e descobrir o que é disforia de gênero, o que é transição, cacete. E no longa, isso era uma cena que ela chegava em casa, olhava no computador e ela começava a ter umas visões. Ela se via com um pau enorme, se via de barba, se via... Enfim, era uma alucinação, assim. E aí quando veio essa ideia de fazer um filme que fosse um sonho, eu falei, cara, a cena do filme já tá. É o momento em que ela descobre a testosterona, eu preciso trazer isso pro curta, esse momento de descoberta da identidade, né? E aí foi do caralho, porque eu tô tendo privilégio, gente, olha que luxo meu. Eu tô dando aula, sou muito amigo de alguns críticos, então assim, o Juliano Gomes tá lendo meus roteiros, o Francis Vogue, né? Puta luxo, assim, né? E aí, quando eles leram, assim, né, quando eles leram o longa, eles falaram, cara, mas essa cena tá esquisita, não dá pra entender direito, sabe? Ele olha pra tela, começa a entrar umas letras macro da bula, e aí umas sobreposições, eles não estavam entendendo. E criticaram, falaram, essa cena não tá boa, não tá funcionando, né? E aí, quando eu fui escrever pro longa, eu falei, realmente, a cena estava só dentro da minha cabeça. No longa eu sabia exatamente o que ia acontecer, não estava descrito assim. Aí eu entrei na trip de escrever esse sonho de... Então, assim, dentro do filme tem... O filme deve ter uns 12 minutos, 4 minutos são um sonho mesmo dela se descobrindo e tal. Então foi um processo muito legal, porque aí agora o que aconteceu? Vou entrar no PROAC, estou no meio. Não obstante eu filmar em 12 semanas, a gente está entrando no PROAC de produção em 15 dias. E aí, nesse processo, eu comecei a reler o roteiro para mandar para a pessoa que vai fazer o argumento e tal. E aí, relendo o roteiro, eu falei, caralho, como eu já aprendi mexendo no curta. Porque como agora eu estou no curta, no processo de preparação da filmagem, quer dizer, fazendo decupagem, análise de roteiro, gráfico, multiboard, os cambal, quando eu voltei pro longa, eu falei, isso aqui não vai funcionar, essa cena vai cair, isso aqui vai cair na montagem, óbvio, esse diálogo tá uma bosta. Foi inacreditável, parecia que eu não tinha escrito o roteiro. Então eu tô olhando e falando, cara, essa história de fazer um curta do longa é babado, gente. É babado.
Tô gostamos da brincadeira, porque primeiro tá me dando um frio na barriga tesudo, assim, de que o longa tá no horizonte, assim, né, e uma sensação de que ele vai acontecer, assim, porque o personagem trans não é possível, né, alguma cota eu entro, vai se fuder. E alguma hora esse filme vai sair, tenho certeza, espero que não demore tanto quanto os meus amigos. Tava brincando com os alunos outro dia, eu falei, eu li o roteiro do Lobo Atrás da Porta em 98. Não lembro exatamente que ano o Fernando lançou, mas assim, foi coisa de mais de 10 anos aprimorando o roteiro. Então a gente sabe que levar 10 anos não é incomum. Espero que a gente consiga fazer antes. E estou com bastante, assim, a gente está com alguns produtores associados, tem algumas pessoas se interessando por coproduzir o filme com a gente. Então acho que a gente começa a entrar mais forte nos editais agora e a gente está bem confiante. Assim como eu ganhei o PROAC de primeira, quem sabe eu não ganhei o PROAC de primeira agora de novo, e ano que vem estou fazendo esse longa aí, estou nessa pira. Mas é isso, então eu estou bem satisfeito assim, com o estágio do longa, né? Foram muitos anos de desenvolvimento. Depois, nesse ano agora, 2025, ele passou por uma consultoria do Ricardo Chesi, que também é um dos maiores consultores de roteiro que tem. E além disso eu tenho, né, esses parceiros que estão lendo comigo, Mariana Setúbal, Francis, Sofia Pinheiro, enfim, eu estou circulando isso por grandes intelectuais e críticos e tal, que estão me trazendo feedbacks super legais. E eu acho que a título de introdução é isso, porque eu posso contar um pouco como está o processo do que eu queria puxar do que você está falando, porque é isso, eu fui aluna do Mo e fui monitora do Mo, então eu assisti a aula do Mo umas 780 vezes, esse curso de direção especificamente. E é isso, a gente vai para esse lugar dos manuais, principalmente falando de longa-metragem, né? Vai para esse lugar dos manuais, de como você filma isso, como você filma aquilo e tal. E eu lembro que quando eu estava fazendo, acho que foi no meu TCC mesmo, que você pediu para eu fazer uma análise de roteiro e você sempre falava, se uma cena não tem uma função, ela cai, né? As cenas precisam fazer alguma coisa acontecer no roteiro. E tinha uma cena do meu roteiro que eu gostava muito, mas eu fiz a análise e eu falei, não tem exatamente uma função, não muda uma coisa no roteiro, isso não muda uma ação de um personagem, não faz. E eu cheguei desesperada, tipo, eu amo essa cena. Não, mas ela tem uma função que é a função emotiva da cena. A emoção que ela passa, o que você sente com aquela cena, também é uma função. Não é só uma função interna, né, ali no sentido de para onde vai a narrativa, mas do que você está causando no seu espectador, né? Então, eu queria que você falasse um pouco tanto desses métodos, como eles te ajudam, quais são os métodos que você usa para estabelecer sua direção e justamente como fugir deles depois, né? A galera geralmente fala, você aprende a fazer o básico para aprender a fazer outras coisas depois, né? Mexer com aquilo. Então eu queria que você falasse um pouco desse tipo de ferramenta do ponto de vista da direção especificamente. Então, eu até esqueci, eu ia trazer uns livros para mostrar para vocês, porque, bom, enfim, professor em tempo integral, eu achei que alguma hora dessa conversa ia virar um pouco uma masterclass, assim, né? Eu mandei para lá hoje de manhã, é bate-papo, masterclass, palestra, qual é o, né, tipo assim, o que você quer, né? E aí a gente combinou que ia ser um misto de tudo isso. Então, assim, para mim, a descoberta do mundo técnico da direção foi um susto, porque aquilo existia, né? Quando eu fiz FAAP, eu me formei em 2002. Os livros do Maqui, que eu saiba, não estavam traduzidos no Brasil, se estavam, eu não conhecia, ninguém me deu na faculdade para ler. Livro de direção, então, não tinha um. Tinha aqueles assim, vocês devem saber, aquelas edições dos anos 70, uns livros meio que você lê e fala, tá, beleza, que mais explica quais são as áreas técnicas, não é? O livro chama de direção, aí vem assim, assistência de direção de áreas. Você fala, isso não é direção, isso é produção, na verdade, tipo o livro do Chris Rodrigues, assim, né? Tem uma função, mas não é ensinar a dirigir, né? O do Mamê, que é bonito, também pensa, né? Sabem qual que é, né? É um livro bonito também, mas também não é um livro técnico, né? E aí, quando eu comecei a dar aula de direção no FAAP, eu já tinha uma tecnologia de ensino, porque eu dava aula nas oficinas aqui no Fórum, fui coordenador do CRIAR, dei aula fui coordenador da LCV, das oficinas Tela Brasil com a Laís, enfim, foram muitos anos dando aula em comunidade, eu tinha já um universo de aulas, então eu sobrevivia dando aula, vamos dizer assim. Mas eu ainda não tinha essa questão técnica. Aí, logo que eu estava começando a dar aula, eu comecei a comprar, começou a surgir essa coisa da Amazon, de conseguir comprar livros estrangeiros e tal. E aí eu posso dizer para vocês hoje que se está escrito Directing Film, eu tenho. E se sai alguma coisa do Directing Film, eu tenho. E eu leio mesmo, e eu amo. E aí é óbvio que eu não uso tudo, porque tem coisas que eu acho que não tem tanto uso, ou não são tão interessantes assim de usar em aula, mas tem alguns livros que eu uso para caralho. Assim. E eu acho que tem uma coisa, eu estava conversando com a Ana Luísa Azevedo um tempo atrás, sabe quem é, né, a cineasta, curta-metragista divina, inclusive, conheci aqui, inclusive. Ela é professora de direção, não sei se é na Unicinos ou Pelotas, mas lá no Sul. E a gente estava conversando sobre como essa questão do universo da técnica de direção é muito desconhecida no Brasil.
Inclusive, quando eu dou aula, como eu ensino muitos termos que são anglicismos, né, que não tem tradução em português e tal, eu falo, não sejam pedantes no mercado audiovisual, não caguem regra para os mais velhos. Porque vocês sabem expressões técnicas, se você falar para uma pessoa da outra geração, ele vai olhar para você e falar metido do caralho, entendeu? Do que você está falando. Né? Tipo, não, porque o staging, o blocking, o camera cutting, enfim, que são técnicas que são realmente muito importantes, mas que no mercado, não sei quem aqui está no mercado, já ouviu alguém falando que vai filmar em camera cutting. Né? Do tipo, acho que só os meus alunos que estão entrando no mercado agora e que eu costumo sugerir que não usem essas expressões, esses anglicismos. Né? E, inclusive, enfim, já vivi isso muito com os meus amigos, meus pares de idade, assim, né, pessoal que estuda comigo, coisas do tipo uma rejeição absoluta a qualquer tipo de manual. Isso é uma coisa que acontece na minha geração muito. Eu vi de um amigo agora, que fez FAP comigo, falando assim, eu falei, não, porque sei lá, do Maqui e tal, ele falou assim, não li Maqui, não vou ler. Por quê? Você é roteirista, brother? Eu falei, não acredito em manuais. Eu falei, vai dar meia hora de curso. Tipo, qual é, entendeu? Como assim não acredito em manual? É o quê? Duende? Tipo assim, como assim? Né? Do tipo, e aí, assim, o que eu costumo dizer sobre os manuais, e acho que eu posso até começar falando de roteiro antes de falar de direção, é que os manuais, eles existem não para você ter uma ideia. Se você vai ler Maqui sem ideia na cabeça, você não serve pra nada. Sinceramente, você vai ler, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Quando eu li a primeira vez o Maqui, eu achei aquele começo meio chato. E eu percebo que tem gente que para o Maqui na página 50 e não descobre o brilhantismo do livro, porque os 50 primeiras páginas são meio mal. Então eu costumo, inclusive, dizer, quem não leu Maqui aqui, Story, né? Robert Maqui, Story. Começa no capítulo 4, que chama A Substância da História. Você vai pirar o cabeção, daí você volta além do começo do livro. Não tem problema. Mas assim, na hora que explodir sua cabeça, quando a primeira pessoa falar pra você, né, quem não leu ainda, de design de ato, design de cena, a forma como ele explica design de ato, design de cena, você fala assim, que City Field, o quê? Entendeu? Não existe. Esses manuais do comparato, esses manuais antigos, eles estão muito desatualizados. E o Maqui, de fato, eu brinco com os alunos da FAP, que o Maqui, ele é como se fosse o Código Civil do advogado, como se fosse o livro de anatomia do médico. Eu falo assim, comprar no primeiro dia de aula, não importa a área que você queira seguir. E ele não é um manual, tanto quanto é, por exemplo, a Jornada do Herói, ou Save the Cat, ou o próprio Paul Gulino do Sequence Approach. Então, ele é bem pouco manual, na verdade. Ele ajuda a gente a entender a dinâmica do contar uma história. E o mais bonito do Maqui é que ele adora antitrama, né? Então, ele fala de Godard, ele fala de cinema experimental pra caralho, ele usa exemplos. Ele tá o tempo inteiro pontuando entre a arquitrama americana, a minitrama europeia, sendo grosseiro, né? A arquitrama americana, a minitrama europeia e a antitrama de 20, sei lá, cineastas que existem, que fazem antitrama, né? Importantes. Então, eu costumo dizer que esse mundo dos manuais está aqui para nos ajudar e não para nos atrapalhar. Né? Eu, no roteiro do Lucas, como eu estava realmente, na época eu ainda estava dando aula na pós de roteiro da FAP, então eu estava tipo, virado no giraia na coisa dos manuais. Né? E aí o que eu fazia? Eu passava pelas diferentes técnicas, na verdade o que eu fiz? Eu juntei todas as técnicas no Excel, que o que na Jornada do Herói chama uma coisa, no livro do Maqui chama outra, mas todos os momentos estão ali em todas as técnicas, né? Só que o legal é que cada um dos técnicos de roteiro, ele ensina de um jeito e eles se complementam. Então, por exemplo, aprender a virar cena, né? Fazer uma cena ter um beat, ter um bom ponto de virada, o Maqui é o melhor. Ele vai falar ali sobre, tem um capítulo que chama Design de Cena, não perdi. Tudo que eu sei de design de cena aprendi naquela porra que ele. Mas quando você vai olhar para o arco de um filme, quer dizer, você quer pensar como eu resolvo, como eu complico, como eu viro, etc., os caras que nem o Vogler, né, da Jornada do Herói, o Sequence Approach do Paul Gulino, ou o Save the Cat, eles têm uma coisa muito legal. Por exemplo, o segundo ato para Jornada do Herói é o quê? Obstáculos, aliados e desafios, uma coisa assim, né? Que é vago pra caralho. Quem que te ajuda falando isso pra você, né, meu? Escrever 1 hora de filme em cima dessa linha, quem estudou só a Jornada do Herói fica meio perdido se quer uma ajuda nessa hora, né? Quando você pega o Save the Cat, ele deschava o segundo ato. É do caralho. Tem umas imagens muito boas, assim. Ele fala assim, a virada pra chegada no clímax, assim, Bad Guys Close In, Dark Night of the Soul. Sabe assim, tipo, né, os bandidos estão chegando. Não é pra filme de bandido, mas é a sensação de que o parafuso está sendo apertado, assim, né? Então é uma técnica que te ajuda pra caralho. Quando você não sabe... Pra que serve técnica de roteiro, né? Pra quando você não sabe o que fazer, não pra quando você sabe. Porque às vezes as pessoas me perguntam, quando vale quebrar o eixo? Ué, toda vez que funcionar. Bota no filme. Se ninguém viu, passou. Não incomodou ninguém, tá montando, foda-se. Você não tem que seguir regra porque as regras existem, você tem que seguir. Como diz um amigo meu, tudo pode, tem que ver o que funciona. Né? E com relação às regras é a mesma coisa, quer dizer, o próprio Sicília, o Lucas, né, o meu longa, o primeiro ato dele é gigantesco. Isso porque eu sou um técnico.
entendeu? E eu abri mão, uma hora eu falei, quer saber? Foda-se. Aí alguém virou e falou, não é possível que o segundo ato só comece na página 50. Eu falei, E, tipo, não tenho o que fazer, eu não vou conseguir desestruturar meu roteiro para que ele seja diferente disso. Então não é que a regra me aprisiona. A regra, na verdade, me liberta. Tem uma autora que eu adoro, que chama Violent, tem um livro que chama Creating Character Arcs, Criando Arcos Narrativos. É muito legal, porque ela pega cada um desses pontos, né, que você tem no Story, no Save the Cat, etc. E ela diz como está o arco de qualquer personagem nesse momento do roteiro. E aí é muito legal, porque você pensa assim, né? Aí você pega, quando você começa a ler muito manual, você começa a ver diferentes termos para a mesma coisa, né? Então tem lá, né, tem o objetivo consciente ou inconsciente para uma aqui, né? O que eu quero e o que eu preciso. Todo mundo tem isso claro? Assim, a ideia de que, tá lá, dando um exemplo, que horas ela volta, né? O que a Jéssica e a Val querem? Elas querem que a Jéssica passe na faculdade. Mas o que elas precisam? Elas precisam que a Jéssica chame a Val de mãe e que ela assuma, e que a Val assuma esse papel de mãe de fato. Então, o que você quer e o que você precisa não necessariamente são a mesma coisa, e esse é um conflito que norteia um longa, né? Assim, normalmente o protagonista de um longa começa o filme na ilusão de que ele quer uma coisa, pela qual ele vai lutar, até a hora que ele conquista aquilo e percebe que o que ele precisava era outra coisa. Claro, gente, eu estou falando aqui de exemplos, né, tem exceção para tudo que eu estou falando aqui, né? Mas enfim, então quando você olha, né, para um arco narrativo dessa maneira, você percebe que, por exemplo, acontece, né? Vocês devem estar escrevendo sabendo disso. Às vezes você olha e fala, eu tenho essa cena aqui, eu tenho essa cena aqui, eu não sei como ir daqui para cá. Tipo, eu preciso de um arco nesse personagem, eu não sei como passar de uma para outra, assim. Você vai para a técnica. Aí você vai pro Save the Cat e fala, tá, essa cena tá aqui no arco, essa cena tá aqui no arco. O que usualmente o mundo faz? Aqui tá acontecendo tal coisa. E aí o livro da Violet é legal porque ela vai te dizer, normalmente nesse momento, como tá o debate interno de um protagonista de um filme clássico, que pode ser, naquele momento, ainda estar lidando com o objetivo consciente, ou já começando a se dar conta de que aquele objetivo consciente não era bem isso, ou se dando conta de fato que o que importa é o objetivo inconsciente. A Violent chama isso The Lie and the Truth. Então, The Lie é o que você tem como objetivo consciente e a verdade seria o objetivo inconsciente. Então, a técnica, ela é um puta de um aliado. E eu vou correndo o risco de polemizar um pouquinho, eu vou dizer para vocês, inclusive, que a técnica hoje está dentro do ChatGPT também. Então, assim, é possível utilizar todas essas técnicas que eu estou falando aqui utilizando o ChatGPT. Então, fica até uma dica, um parênteses muito rápido, porque eu estou me especializando nisso na FAAP, para trazer a inteligência artificial para dentro da FAAP dos processos de cinema. Uma dica para vocês de uma coisa que eu estou fazendo, que eu aprendi com um roteirista americano. Primeiro que eu subi todos os meus livros em PDF no ChatGPT. Então, eu subi Story, Save the Cat, you name it, em ementa, praticamente todo o meu conhecimento sobre roteiro, meus textos, meus PowerPoints, etc. E aí agora o meu ChatGPT está treinado, eu peço para ele usar só essa informação que eu dei, eu circundei esse espaço, assim. E aí eu criei dentro do meu ChatGPT, não sei se vocês já ouviram falar disso, que é você criar tutores, né? Você cria professores dentro do ChatGPT. E aí eu criei uma equipe de tutores, um especializado em Violent, um especializado em Maqui, outro em cada um desses autores que eu gosto. E aí eu peço para eles analisarem as coisas em debate, em página. Então o Maqui fala, o Violent responde, aí o Lino responde, eles vão batendo boca assim até eles chegarem a alguma conclusão. E é barato. E, cara, eu aprendo. Eu não vou dizer que ele consegue me dar soluções, porque o ChatGPT não é criativo. O que ele traz são variações sobre o tema, mas no próprio curta teve uma cena que eu estava sem saber justamente como fazer uma transição, e eu perguntei para ele foi me dando sugestão 10, 20, 30, 40, na 40ª ele pôs uma palavra que me deu a chave para achar a cena, não que ele tenha sugerido a cena em si, mas ele me ajudou a despertar. Então, assim, eu perdi completamente o preconceito com inteligência artificial, a pegada ambiental é gravíssima, então eu estou evitando usar vídeo, mas no mais eu estou me habilitando, porque eu acho que a gente precisa aprender a usar, né? Então eu queria dizer para vocês não terem vergonha de usar, e nem de contar para as pessoas que vocês estão usando, nesse lugar. A inteligência artificial não está fazendo para mim, ela é um interlocutor, ela é como um professor muito bom sentado do teu lado. E ele é tão bom quanto você treinar ele, né? Mas voltando para as questões técnicas, e aí saindo um pouco de roteiro, a lógica para mim, na minha vida, foi meio parecida na descoberta das técnicas de direção. E aí, é chocante, porque o processo que se propõe, e aí eu diria especialmente nos americanos, quer dizer, tem um livro francês muito bom, esse é um dos únicos que tem traduzido em português, Técnicas Estéticas, do Rabiger. Já viram esse? É um grandão, assim, acho que ele está esgotado, mas ele tem em português.
que é um francês que tem algumas técnicas interessantes, então eu acho que é um livro bom, é um dos poucos que tem em português, então vale a pena ir atrás, se estiver esgotado no estante virtual. Mas, de novo, ele é quase uma grande oficina, né? Ele é um livro de processos que ensina, ao mesmo tempo que dá muita dica de direção, ele fala muito das etapas, e isso me enche um pouco o saco em livro de direção, assim. Começa a aparecer um livro de produção, sabe? Fica explicando coisas que quem já é diretor já sabe, então você fica, porra, vai no que importa, assim, né? Mas é um bom livro, assim, de entrada, vamos dizer assim. Outro livro que eu acho que tem técnicas interessantes, que é importante, é o Seis da Cinematografia, de uma série, que eu achava um livro meio bunda, assim, no começo eu achava ele com uma carinha de vestibular, assim, mas com o tempo eu fui descobrindo que ele é um livro bem bom e tem bastante coisa legal, principalmente a parte dele de continuidade, o C de continuidade dele é muito bom, são 5 Cs, né? Close, tem umas bobagens, mas o capítulo continuidade é extremamente potente e ele abre a cabeça para algumas coisas que a gente não tem muito claro, né? E aí, conforme eu fui tendo acesso a esses livros, eu fui descobrindo que, na verdade, os americanos não estão onde eles estão à toa. Tipo, pros americanos, pra gente, cinema é muito mais arte do que indústria. A gente não tem esse padrão no Brasil de pensar cinema como indústria, como mercado, como com quem eu estou conversando, onde eu vou passar esse filme, quem vai assistir, quem vai consumir. Claro que eu tô falando aqui, a gente, no sentido de, dos mais de 200 longas por ano, e quantos a gente consegue ver de fato? É disso que eu tô falando, né? Não tô falando dos que dão certo, nem dos que têm visibilidade, né? Eu tô falando assim, quantas vezes você não entra no Canal Brasil e você vê um filme cujo nome você nunca ouviu falar? Ou seja, filmes que foram da lata pro Canal Brasil, para um lugar obscuro do Canal Brasil, não foram nem para streaming, né? Então, tem um lugar que é entender por que a gente não consegue se industrializar. E eu acho que, uma vez eu estava numa mesa com o Calil, eu era novinho pra caralho, aí eu falei alguma coisa distinguindo o cinema de arte, cinema de indústria e tal, aí o Calil pegou a palavra, aquela elegância dele, você é tão novinho, né, tão bonitinho, e falou, indústria e cinema é a mesma coisa, porra. Tem essa de arte e cinema. Cinema é sempre indústria. Se você quiser fazer um filme de arte dentro da indústria, beleza, mas você está dentro de uma indústria. Entenda que toda a produção tem que estar dentro de uma cadeia, tem que estar dentro de uma indústria. E aí quando você olha para o que está sendo ensinado nas faculdades americanas de cinema e você olha para os programas das faculdades de cinema do Brasil de direção, você fala, cara, a gente tem uma coisa no Brasil de acreditar muito mais na intuição do que na técnica. Isso é evidente. E isso não é uma coisa ruim per se, né? Vejam, eu acho que tem uma parte, inclusive, que eu tenho que melhorar no meu curso, que eu tenho tentado investir muito nisso, que é ajudar os alunos a criar o seu próprio estilo, a achar a sua visão de mundo, achar o seu tesão, achar como contar a história, que é uma coisa muito pessoal, que não é técnica, né? É entender como você transforma seu repertório em algo novo, como você mistura todas as referências da sua vida em algo que é seu. E isso é uma coisa difícil de ensinar, né? Ela é muito intuitiva. Mas, fora isso, tem um universo de aprendizados técnicos que, como eu falei, o mercado já não está apropriado disso. Então, os alunos que chegam com essas ferramentas, eles nem conseguem ajudar, porque o mercado ele é tão intuitivo. E eu não estou dizendo que seja ruim, quer dizer, grandíssimos filmes brasileiros foram feitos sem usar nenhuma técnica dos manuais que eu vou citar para vocês aqui agora. Quer dizer, de novo, tudo pode, tem que ver o que funciona. Se você faz um filmaço sem usar uma porra de uma técnica nenhuma e o filme ficar lindo, good for you. A grande questão é, se você não sabe o que fazer, se você está aprendendo, será que não é uma boa dar uma olhadinha no que os técnicos falaram, né? Do que funciona, do que é a prática mundial? E aí eu acho que isso, estudando as técnicas americanas, a gente se aproxima de algo que a gente sabe que funciona, né? E que aí você vê que as universidades americanas partem de que princípio? Realização, realização, realização. Tanto que a gente fez uma reformulação na grade da FAP agora, trazendo para muito no começo, imagina, no primeiro semestre hoje eles fazem 5 filmes. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos. Para ir crescendo, para depois no próximo semestre 7, 9, 12, 15. Então, a gente está tentando na FAAP fazer isso, profissionalizar, trazer uma ideia técnica para todas as áreas, ou seja, inserir a gente mais dentro da cadeia da indústria, pensando não que os nossos alunos não possam fazer cinema experimental, muito pelo contrário, que é o que eu gosto, mas no sentido de pensar, tá, o que é a minha carreira de artista, né, e aonde que eu vou me expressar artisticamente, e o que é a minha carreira de mercado, quer dizer, como eu quero sobreviver no futuro, de que eu vou viver. E aí isso me coloca num dilema interessante em aula, que é, eu ensino muito cinema clássico. Cinema clássico que remete ao quê, em última instância? Novela, seriado. Quando eu estou falando de cinema clássico, eu estou falando do que a gente chama de sistema triangular, né? Para uma cena básica de diálogo, você vai filmar uma aberta, uma fechada no personagem, outra fechada no outro personagem. Isso chama sistema triangular e sistema coverage, que é de cobertura.
Nessa lógica, eu dou muita aula desde o primeiro semestre, enfatizando muito a importância da montagem invisível, né? Quais são as técnicas para conseguir fazer uma montagem invisível. E é muito louco porque só esse básico que eu estou falando para vocês é meio livro do Katz, que é um dos melhores autores. Meio livro. Para você entender o quê? O básico. Eixo básico, relação entre câmera, mudança de eixo e virar o eixo dentro da cena. Quer dizer, são coisas básicas de linguagem que às vezes a gente não sente que precise saber, né? Parece que assim, o fotógrafo sabe eixo, não tem esse papo, não sério? Ou quem quebra o eixo é o fotógrafo, sabe? Tipo, o fotógrafo sabe, ele resolve. Resolve o caralho! Fiquei sabendo de um longo essa semana aí que teve que refazer uma semana inteira de filmagem por causa de uma quebra de eixo na primeira cena. Essa é a merda de fazer coverage, né? Vocês já filmaram em coverage com cobertura de vários ângulos? Você errou um, vai filmar tudo de novo pra refazer o registro, né? Então, esse planeta da técnica do clássico, ele pra mim é um planeta perigoso até, porque às vezes eu vejo que alguns alunos se perdem nessa porra e ficam só fazendo isso. E vão parar nesse planeta novela, eles ficam lá, sabe? Tipo, e aí eu vou adiante, vou falar de modelo, vou falar de blá blá blá, e eles ficaram lá no classicão, num registro mais novelístico, assim, né? Mas aí assim, né, olhando, então eu tô falando aqui, né, do que seria um básico que esses livros trazem, assim, né? Mas aí tem uma segunda coisa que é o processo. Né? Então tem uma questão é a linguagem, tanto que eu dou linguagem agora no primeiro semestre, que é o que são os valores de plano, como não quebrar um eixo, básico de eixo, básico de decupagem em coverage, que é a cobertura com diferentes ângulos de câmera e tal. E aí quando eu chego no terceiro semestre, que é quando eu dou direção de fato, aí eu vou trabalhar processo, quer dizer, quais são as etapas a serem cumpridas, e aí eu vou seguir um mix, né, uma miscelânea aí das técnicas que eu estudei. Então eu acho que não tem nenhum autor que faz todas as técnicas que eu dou. Eu dou vários autores misturados, assim, né? E aí eu queria contar um pouco pra vocês que processo é esse, porque foi um negócio legal que eu comecei a dar isso sem fazer. Porque eu não estava filmando ficção e eu fui estudar isso, já era pós ter feito os meus curtas, né? Então vocês imaginem que eu fiz 5 curtas sem ter lido um livro sobre direção. Minha escola da vida era ter sido assistente de direção da Sibeli Forjaz, do Zé Celso, ter passado pelo Teatro Oficina e trazido essa vivência que era muito forte do teatro para dentro dos filmes, né? Mas, então, agora, quando eu fui me preparar para fazer o meu curta, eu falei, não, eu vou cumprir todas as etapas, porque eu estava com tesão justamente de fazer tudo que eu ensino, né? E aí eu queria contar que etapas são essas, porque eu estava falando com a Nath, eu não sei até que ponto que vocês, onde vocês estudam, se, né, qual que é o tipo de técnica que vocês estão vendo, mas queria recomendar esses livros e um pouco fazer uma sedução dessa técnica, afinal de contas, eu acho que para vocês sobreviverem no mercado, elas podem ser muito úteis. Parênteses, para fazer cinema de curta-metragem, não necessariamente, quer dizer, no curta-metragem, eu adoro, tipo, a última vez que eu vi um filme aqui no passado foi o filme do Juliano Gomes, que é feito só com fotografia. E é um escândalo de filme. Então, gente, tudo que eu tô falando aqui, pensem que um professor tem sempre que fazer paroxismos, exagerar. Mas sempre é um exagero que tem um monte de exceções, né? Mas enfim, então qual que é o processo que eu depreendi, né, dos livros e das técnicas de direção? Em primeiro lugar, análise de roteiro, que já é uma coisa que eu aprendi na minha carreira com atores. Porque todo ator que fez filme comigo pegava o roteiro e saía fragmentando ele, passando linhas, assim, dividindo o roteiro em blocos, em pedaços, tentando entender. Eu achei outro dia um roteiro rabiscado pela atriz do meu primeiro curto, o Hacking. E cheio de subtextinho escrito, e as indicações e tudo mais. Então, a primeira vez que eu vi alguém analisando o roteiro foi a Luá, que era a protagonista do Hacking, né? E aí, estudando, tem um texto muito legal do Katz que chama Visual Script Breakdown, que ele ensina uma primeira técnica de análise de roteiro que é bem legal. E depois, se você começa a estudar uma aqui na parte de análise de roteiro, aí tudo se completa, tudo se amarra. E aí tem um cara chamado Próferes, que é professor da Columbia, que tem o melhor livro de direção que tem, que chama Film Directing, que é escandaloso de bom e é o que junta tudo isso, assim, né? E aí qual que é o processo da análise de roteiro, né? Primeiro, esse do Visual Script Breakdown é a ideia de você fazer várias passadas pelo roteiro, identificando quais são os aspectos audiovisuais que já estão lá. Isso é uma coisa que quanto mais cinematográfico for o roteiro, mais presente isso está. Então, por exemplo, eu que escrevo decupando, isso é uma coisa que sempre aconteceu comigo, meu roteiro já sai enquadrado, né? Tá lá, você já sabe qual é o enquadramento, que está escrito lá, pés de Sicília andam entre outros pés em um corredor. Se isso não é uma tele fechada, eu não sei o que é, entende? Tipo, não tem como imaginar uma outra coisa. Então, nessa passada do roteiro, a gente sai desenhando em cima do roteiro o que o próprio roteiro já sugere, né? Riscando, destacando, procurando, a gente chama de análise audiovisual, que é o que o Katz ensina, né? É você fazer isso. E quando você faz isso,
você começar a desenhar o que depois eu vou falar, que é o Image System. Quer dizer, você começar a pensar no sistema visual do filme. Tem elementos que se repetem? Se você caprichou no roteiro, possivelmente, né? Nem um roteiro de uma aluna. Tem uma abelhinha que começa no começo, daí depois ela tenta picar não sei quem, e depois ela cai na cerveja. Né? Tipo, você tem aqueles elementos, ou você pega como chama? O Vértigo, né, do Hitchcock, que você tem o sentimento da vertigem, você tem flores, rosas, você tem mandalas, tem o cabelo dela que faz uma mandala. Quer dizer, nessa fase de leitura do roteiro, você também está identificando símbolos. Aonde estão coisas ali que você pode reforçar depois. Está olhando para a visualidade. Você está destacando os aspectos sonoros que você sabe que estão ali. Então você vai olhar e meio que primeiro limpar o terreno, né? Fazer um primeiro olhar. Depois você vai para a segunda análise, que seria a análise de roteiro propriamente dita, focada nos pontos de virada de um roteiro. Aí é onde o curta dá uma apertada, quer dizer, no longa-metragem isso é muito evidente. Né? Você vai achando os pontos de virada, vai achando a virada para o primeiro ato, virada para o segundo ato. Claro, estou falando aqui de clássico, né? No curta, a gente procura de alguma maneira que as viradas existam, mas é óbvio que existem filmes mais experimentais que eventualmente não vão ter lá grandes pontos de virada, e está tudo bem também, né? Pensar num filme como o Joel Pizzini, assim, não tem pontos de virada, é isso aí, né? E a gente ama, e é poético, e é lindo, então não é a ausência de pontos de virada que compromete a existência de um curta. Mas, boa parte dos curtas vai ter vários pontos de virada. Eu diria que 90% dos curtas que eu oriento tem pontos de virada, maiores, menores, de conflito interno, de conflito externo, aí varia, né? E aí eu acho que esse é um dos maiores desafios dos estudantes para mim, assim, nessa fase, assim, que é entender a diferença entre ação e atividade. Entender que não é porque você abriu a geladeira e pegou um leite que alguma coisa mudou na cena. Mas se você vai pegar um leite, ele cai no chão, espatife, molha o seu sapato, que você está indo para uma festa, você tem um problema, né? Se a pessoa, se aquilo impacta ou não, é uma coisa, às vezes, difícil de analisar quando você é jovem, né? Entender quais são os acontecimentos dentro da cena que, de fato, estão empurrando a cena para frente e que, de fato, constituem um ponto de virada efetivo, né? E acho que um bom truque para vocês pensarem é a ideia de que ponto de virada, em geral, ou é uma ação que reverte o desejo do personagem, ou é uma revelação, sendo que as revelações são, de fato, normalmente os pontos mais potentes de um roteiro quando a gente está no planeta clássico, né? Então, identificar esses beats, ele é um desafio, especialmente porque eu acho que os alunos às vezes têm dificuldade de construir os beats. Então, na hora que você vai ler o roteiro, é quando você descobre que, na verdade, o que você achava que era beat não é. E que aí você está achando que está cheio de beat, porque o personagem faz um monte de coisa, mas nada do que ele faz é ação, é tudo atividade, né? O Maqui dá um exemplo bom, que é, se a pessoa está numa sala de espera da psicóloga, lendo um livro, ela está esperando ou está lendo? Ela está esperando. Ler, ela podia estar lendo, ela podia estar tomando um café, ela podia estar coçando o cabelo. Mas o que ela está fazendo é esperar alguém chegar, né? Então, saber discernir, né, o que é ação e o que é atividade, perceber que a atividade em geral não vira cena, é uma coisa. E a outra coisa, quando você vai ler o Maqui sobre análise de cena, aí ele vai falar um pouco sobre essa questão do desejo, né? Quer dizer, o que os dois personagens estão desejando, qual é o objetivo de cena do personagem, quando isso muda a cena progrediva. Quer dizer, enquanto eles estão falando, eles podem estar falando assim, eu te amo, eu também, ai, mas ontem eu pensei tanto em você, o tempo inteiro eles estão ali na vibração do amor. Quando vira uma briga, ou quando vira eu querendo uma coisa do outro personagem, quando muda o objetivo da cena, é que a cena está progredindo, né? Então, achar isso é um ponto, assim, fundamental, para mim, pelo menos, assim, até para eu entender o roteiro dos meus alunos e para eu entender o meu próprio roteiro. Inclusive, eu estou com a minha análise aí, tá bonitinha, toda coloridinha, igual que eu ensino os alunos a fazer. Então, esse é o segundo passo, né? Você dividir. Quando você faz isso, se você tiver identificado bem os seus pontos de virada, normalmente você divide o seu roteiro em atos, assim, em minutos. Por quê? Porque qual que é o processo que eu vou ensinar, né? Você vai olhar para cada beat e você vai dar um número para ele, que nem no longa-metragem fazem por cena. Vocês já viram um gráfico de longa? O livro da Ana Mulher é muito legal, que tem um gráfico todo do que horas ela volta, feito por cotação mesmo, né? De -3, que é o mais relaxado, ao 9, que é o mais estressado. No longa você faz por cena. No curto eu estou ensinando as pessoas a fazerem por beat. Então qual que é a potência desse beat, né? É de 0 a 10, ou de -3 a 10. E aí conforme você faz isso, depois você joga numa tabela de Excel, e aí você tem o gráfico dramático do teu roteiro. Quando você olha para isso, em geral, onde estão os pontos mais altos, são os pontos de virada mais importantes. E aí, em geral, você vai olhar para esse gráfico e você vai falar, ah, entendi, meu primeiro ato vai até aqui, meu segundo ato vai até aqui, meu terceiro ato vai até aqui. E isso acontece em curta-metragem, assim, quase sempre, né? Como eu oriento muito, eu vejo isso acontecer. E o filme tem que ser muito experimental para não ter. O meu, que é mega experimental, tem. Então, assim, tem que ser mais louco que eu para conseguir não ter pontos de virada no roteiro, né? E aí, a terceira análise de roteiro é a análise de roteiro de direção. E aí, quem fala melhor sobre isso é o Prófilis, que fala, ele chama isso de narrative beats.
beats narrativos. Engraçado que parece que é roteiro, mas é de direção. E o que ele fala? Que o ponto... Eu vou só puxar uma coisa antes. Quando a gente fala de montagem, né, no clássico, você já deve ter ouvido falar que quando você faz um cut-in, né, você está no plano aberto e você corta para dentro do plano, você precisa ter continuidade. E aí, o que a gente faz para cortar? Um movimento, qualquer movimento que seja. Então, você está no aberto, pode ser o personagem meu, tira o óculos. No momento de tirar o óculos, você fecha o plano e o fato de você mexer no óculos esconde do público o corte. Esse é o objetivo da montagem no clássico, que ela seja invisível, imperceptível, né? Cada vez que a câmera muda de lugar, é uma sugestão de mudança de ponto de vista, o público sente que ele está ali acompanhando onde ele quer estar, certo? Faz sentido? E aí é um processo onde a gente fica tentando o tempo inteiro esconder as coisas. Na direção é a mesma coisa. A gente também não quer que o público perceba que a gente está mudando a direção para intensificar a dramaticidade ou aumentar a comicidade, por exemplo. Então o que a gente faz? A gente também esconde a mudança de direção. Na FAP, a gente tem uma prática de estimular os alunos que trabalham, em geral, em 3 atos, e que cada ato tem um nome e um conceito. O Juliano Gomes, querido, ele falou, mas todo filme precisa mudar 3 vezes, não sei o quê. E ele tem razão, e a gente, inclusive, eu tenho dito isso para os alunos, não precisa mudar 3 vezes, né? Então, assim, você não precisa... Vou dar um exemplo, tá? O meu filme, por exemplo, o novo, curta, o primeiro ato é dessaturado, planos dentro do armário, debaixo da mesa, planos fechados, ele é bem pouco sensorial, assim, ele é bem um pouco distanciado, assim. O segundo ato, que é o sonho da Cecília, é uma porra louquice, cheia de cores e tipos de imagens, rabisco na tela, animação 16mm, e super saturado. E o terceiro ato é um Kar-wai, é tipo todas as cores saturadas do universo. Então eu fui para um planeta em que os meus 3 atos são completamente diferentes. E faz todo sentido para mim, eu tô... É a virada eufórica da Cecília. Então, no terceiro ato, ela tá feliz pra caralho e o filme vai acompanhar isso, sendo solar e bonito. Mas nem sempre isso é necessário. Agora, como que a gente esconde isso, como a gente esconde um corte? Trazendo ele pra perto do beat. Por quê? Porque é no beat que a gente quer sentir, normalmente, a intensificação ou o afrouxamento de uma tensão, né? Seja porque o beat você quer agora afastar a gente um pouco disso para viver algum outro tipo de sensação, seja porque agora está tensionando a história e a gente quer chegar mais perto, sentir mais intenso e tal. E aí, tem uma coisa que é legal, que tem filme que vira no beat, é bizarro. Assim. Na hora que a pessoa fala, Luca é meu father, tipo, a câmera gira, o fundo que tava azul fica verde, a câmera tava aberta, fechando uma tele, você... muitas vezes nem percebe, porque realmente é o momento mais tenso do filme. Você tá ali enlouquecendo com o beat, você nem percebe. Mas tem diretores que vão fazer o quê? Eles vão puxar a virada para um pouquinho antes do beat, um pouquinho depois do beat. Então o beat, ele acaba sendo um norteador de transformações na direção. Então a análise de roteiro que você faz em busca dos beats de direção é em busca de pensar, tá, como eu uso cada um dos principais beats do meu roteiro para mover minha história para frente. Aí não tem regra, você pode usar cada beat para ir movendo a história para frente, você pode usar um beat para mover a história para frente, só mudar no último, né? Tem outra coisa também que pode ser que as cenas realistas são de uma cor e as cenas oníricas são outras. Teve um filme que eu orientei na FAP que era uma menina que tinha, como chama? Anorexia. E ela tinha uma amiga imaginária que era a própria anorexia, que chamava Ana. E aí todas as cenas que ela tava com anorexia tinha uma cor, e todas as vezes que a anorexia não tava, era outra. E foi uma coisa que ficou legal, assim, porque você não percebia isso conscientemente, que é essa a intenção da direção, né? Você conseguir fazer os sentimentos acontecerem sem que a gente perceba o que a gente está sentindo. Eu brinco que quando você sai do cinema e fala, nossa, que puta trilha! É um puta mau sinal, assim. Você sai do cinema falando, uau, que puta foto! Eu gosto de sair do cinema falando, caralho, que filme animal! E aí alguém vira e fala, o que você achou da trilha? Eu falo, tinha trilha? Tipo assim, não sei, entendeu? Não prestei atenção em nada, eu só entrei na jornada do personagem. Esse é o meu sonho com o filme e é o que eu espero que aconteça com os meus. Que ninguém saia dizendo que a fotografia é incrível ou que o ator é do caralho. Isso depois. Na segunda parte do bar você me fala essa coisa, mas na hora que você sair eu quero que você saia chorando, né? Assim, emocionado e tal. Então é isso, assim como eu falei de esconder o corte na câmera ou esconder o beat, né, na direção, é esconder a nossa presença, né? No fundo, é fazer uma direção que não seja tão mão pesada a ponto dela ser percebida antes de ser sentida. Porque se ela é mão pesada a ponto de ser percebida, você está ferrado, né? E vira aquele filme que todo mundo acha lindo, mas ninguém gosta, né? Do tipo, meu comentário é que belo filme, não que ótimo filme, né? Que eu acho que é o que a gente busca. Bom, então tem análise de roteiro, tem o gráfico, e aí a próxima etapa é a elaboração do conceito de direção.
No mercado, isso está com vários nomes, né? Então tem edital que chama carta da direção, visão da direção, proposta estética e de linguagem. Então sempre vai ter um nome mais ou menos assim, e no mercado ela vai pedir entre 1 e 2 páginas, né? Esse é o documento mais importante do processo para mim e para a gente, né? No processo educativo, que é você conseguir botar ali. Eu gosto de escrever em uma página. Em uma página, mais ou menos o que é que você está pensando. E aí, de novo, né, vários autores trazem isso, né, quer dizer, como você achar o conceito do seu filme, e para dizer aqui, porque a gente está de tempo. E aí, assim, o conceito de direção é uma coisa que eu oriento no seguinte sentido, que ali tenha, né, o coração do projeto, sobre o que é este filme. E quando eu falo sobre o que é este filme, não é o tema exatamente, é o pertencimento, no maquis seriam aqueles valores, sabe, tipo, que quando você transita de um valor, da segurança para a insegurança, quando você olha para esse lugar dos valores, você consegue chegar mais perto do que sobre o que é seu filme, né? O meu filme, por exemplo, é um filme sobre identidade, sobre construção de identidade. E especialmente ele tem uma frase que eu uso no conceito de direção que é: quero ser, quero ter. Essa é a dualidade do meu filme, né? Cecília quer Lucas, Cecília quer ser Lucas. Cecília quer transar com Lucas, Cecília quer ter o corpo dele, viver a vida dele, ter a identidade dele, né? E aí a pergunta para um realizador é essa, né? Sobre o que é seu filme? Qual é o tema do seu filme? Porque o próprio tema, quando você consegue identificar, ele já traz a relevância em si, né? Na hora que você consegue achar, ele traz consigo a própria relevância, no sentido de, se é um tema foda, na hora que você consegue circunscrever que tema é esse, fica fácil de você seguir. Então eu sempre digo que o primeiro objetivo, né, do conceito de direção é entender sobre o que você está falando, qual que é o propósito. E aí eu acho que eu não vou me desdobrar muito aqui no conceito, mas basicamente a gente vai falar sobre temas, sobre gênero e subgênero, e como você vai lidar com o gênero, com as regras de gênero e subgênero, vai falar eventualmente sobre genealogia, né? Eu costumo sugerir que se você é de cinema de fluxo, que você fale de fluxo, porque é difícil dar um roteiro de fluxo sem saber que ele é de fluxo, saca? Tipo, se você fizer eu tenho um roteiro na FAP agora que tinha 2 páginas e meia, o filme tá com 20 minutos. Então, é porque eu sei que, inclusive um dos filmes dele tá aqui, que é o... Denominador comum, obrigado. E é isso, entendeu? Se você não sabe que é um filme de fluxo, você lê 2 páginas e meia e fala: que porra é essa? Não acontece nada. Pode isso, né? E ele só passou no pitching porque, de fato, a gente conhecia o trabalho anterior dele, a gente sabia que ele era um cara do fluxo. Mas eu costumo dizer, você não precisa dizer que isso é clássico, né? Tipo, o clássico ele é auto-evidente. O moderno, você pode mencionar, mas assim, se você está no planeta fluxo ou no planeta novíssimo, autoficção, né? Então tem alguns gêneros que é legal você dizer onde você está, para situar quem está lendo, né? Então não sempre. Na verdade, sobre o conceito de direção, eu costumo dizer que você pode escolher o que faz mais sentido para o seu filme. O meu filme é contado através do figurino, então uma parte do meu conceito de direção é sobre o figurino. Tem filmes que são sobre som, o coração do filme é o som. Então do que você fala no conceito de direção? Aquilo que é o coração do teu filme, porque não vai dar tempo de falar sobre tudo, né? E aí, se você tem realmente 3 atos, muitas vezes você vai ter um parágrafo de apresentação, um parágrafo para cada ato e um parágrafo final de amarração, né? Esse conceito de direção é muito importante porque, tecnicamente falando, é ele que vai dar... vai construir um universo comum de criação, é com ele que você apresenta o projeto para sua equipe. E eu estou vivendo isso essa semana, acabei de passar o book do livro, do filme para eles. O meu book tem o conceito de direção, tem a carta da produção, tem a apresentação de personagem, perfil de personagem. Esse book que eu estou trabalhando agora é praticamente um moodboard. E aí é isso, né? Quer dizer, fora o conceito de direção, aí a gente vai para o planeta, quais são as etapas que você leva para decupar seu filme de fato, começar a pensar no filme. Aí tem as questões ligadas à preparação de elenco, que eu não vou me desdobrar aqui, porque hoje isso é um mundo em si, eu vou falar disso em curso também, mas eu acho que as técnicas, né, de preparação de elenco são muito particulares. Mas aí a gente tem a questão do moodboard, né? Moodboard, ou prancha semântica, para quem não conhece, é um conjunto de imagens que a gente usa para dar o sentido do mood, né, do sentimento das cenas. E você pode ter um que é do filme inteiro, você pode ter um por ato, você pode ter um por cena, né? Então o moodboard ele é muito aberto, depende de como funciona para cada um. Comecei a fazer os moodboards do filme também e estimulo muito que os alunos façam. Inclusive o moodboard do filme eu sugiro que seja analógico. Compra um caderninho e sai colando coisas, sabe? Tipo, coisa que você coleciona pelo caminho e vai criando esse universo, né? Eu falava muito do caderninho, os alunos eram muito céticos. Daí no dia que a Ana Mulher foi dar palestra na FAP, era na pandemia, ela estava em casa. Daí eu falei do caderninho, ela levantou, foi até o armário, pegou o caderninho dela e mostrou na tela, assim, foi super legal. Eu trabalhava com a Laís Bodas, ela estava sempre com o caderninho no bolso. Daí eu brinco que o moodboard digital, ele substituiu um pouco o caderninho que a gente tinha, onde a gente colecionava nossas referências, as coisas que nos influenciavam para fazer o filme.
E aí uma outra coisa que está também nesse planeta da técnica, que é a coisa das pesquisas de referências, e isso é o que mais se faz no Brasil, né? Quer dizer, ir para o short deck, para esses sites de referência e montar um monstro que é nada mais do que um photoboard do filme inspirado em referências do mercado, né? Na FAP a gente está começando a fazer isso mais agora, porque na FAP a gente também tem um instrumento que é o videoboard, que a gente institucionalizou como algo obrigatório. Então todo filme da FAP passa por um processo de filmagem de todos os planos do filme, com os alunos atuando como stand-ins, né? Então isso também é uma técnica que a gente utiliza muito, né, nesse processo. Eu acho que é bom, né? Acho que eu já falei bastante, mas essa é a parte master. Terminei a parte masterclass, que era falar um pouquinho sobre, né, essas etapas aí da direção. Eu vou aproveitar, enfim, tudo isso que você falou é muita coisa, mas acho que uma coisa que eu fico muito pensando, a partir do momento que eu comecei a aprender com você essa questão das técnicas e também a partir dessa minha relação, especialmente com curta-metragem, é porque eu acho que quanto mais a gente vai indo para esse mundo, do longa e tal, a coisa vai ficando muito rígida e a gente fica 3 atos, tal, não sei o quê. Eu lembro, inclusive, que eu fiz a passagem na ECA e é o professor Rubens que estava dando aula e ele estava dando aula de roteiro. E eu cheguei e mostrei um filme que é um filme que o roteiro não faria sentido, que é um filme que não tem exatamente uma história acontecendo, você vê uma cena, mas você não consegue entender o que estava antes, o que estava depois, é um sentimento. Eu falei, pô, a gente fica tentando fazer um longa cabendo num curta, tal, mas isso é um pouco, né, impossível pela própria característica do formato. Daí acabou a palestra, o Rubens me puxou e falou, pô, tô tentando fazer eles fazerem 3 atos, você vem aqui e me fala que não é para fazer 3 atos, que é para fazer outra coisa. Porque eu acho que é esse lugar de que muitas vezes a regra acaba ficando... A gente vai fazendo isso por uma questão de exercício, pra gente trabalhar e ter as referências, mas é o que você falou dos seus alunos que ficam, né? A gente não consegue passar para isso depois, porque no final, quando a gente está fazendo um filme, a gente está construindo a partir de imagens e sons um efeito, né? Sobretudo a gente quer que a partir, mais do que num livro, né, que a gente tem essa descrição do que a pessoa está fazendo e a gente vai construindo, você precisa sentir, quando você vê aquela imagem, quando você escuta aquele som, você precisa imediatamente sentir aquilo que a pessoa quer que você sinta. Então eu tenho a impressão de que as técnicas funcionam quase como um dicionário, no sentido de que você não vai falar como um dicionário, mas você vai entender para que alguma coisa serve, né? Aquela palavra pode significar isso e isso, e pode fazer isso. Um plano fechado pode ter isso, pode ter isso, pode ter aquilo. E daí, como a Estrela falou, que é uma frase que a gente ouviu junto uma vez e que eu nunca esqueço, a intuição, que você disse muitas vezes, né? O nosso cinema é muito intuitivo, muito intuitivo, muito intuitivo. A intuição nada mais é do que uma organização do nosso repertório tão rápida que a gente não percebe que a gente passou por todos aqueles processos, mas é uma junção de tudo que a gente viu e tudo que a gente sentiu. E daí você vai criando esse vocabulário mesmo, esse repertório de, se a câmera tá aqui, eu sinto mais isso. Ai, por quê? Porque o ângulo... Foda-se, né? O que importa é que você percebe que aquilo tem uma eficácia, que aquilo tem uma função. E no final, o filme me parece que é a gente ir amarrando todos esses sentimentos, né? Construindo essas histórias, construindo esse feeling de quem tá vendo, é isso, é esse sentido, é a coisa no muito sutil, né? E acho que esse tipo de técnica e esse tipo de inventário de possibilidades, né? Que no limite eu acho que é um pouco também do que o próprio festival é, enquanto festival, no sentido de que é muito bom a gente estudar vendo planinho, ceninha, mas e quando você bota 15 minutos daquilo na sequência? O que aquilo te causa, né? Quando você vê aquela cena na tela grande, no projeto, com um áudio grande, então, o que isso causa em você? Então, eu acho que tem essa coisa de que a direção no final é você provocar o espectador, né? Você levar ele dessa maneira que a gente não perceba que aquilo está acontecendo. Eu acho, às vezes, até que a gente, como a gente é muito... O cinema está aí há um bom tempo, né? Então a gente está muito acostumado com cortes, aquelas coisas quando você vai ler sobre o primeiro cinema, que a galera ficava assustada, que pum, corte, é uma coisa que a gente não tem. Exato, hoje em dia a linguagem é uma coisa que está muito mais disponível, a gente tem TikTok, Instagram, enfim, todos esses meios que no limite estão falando também sobre como você causa efeito com imagem em movimento, né, e com som. Mas nesse lugar de a gente ter as técnicas e ter, sobretudo, os filmes como referência, né, estudar nesse lugar de assistir filme, ver o que passa, e depois ir estruturando a partir do seu próprio roteiro, voltar quando a gente tem dúvida. Acho que você falou é muito bonito, né? Quando a gente sabe o que a gente quer, a gente não precisa do dicionário. Quando você sabe o que você está falando, você não precisa do dicionário. Mas quando você está num meio ali onde você está na dúvida, isso é um bom lugar para voltar. E acho que aqui no Fórum também, o festival nesse lugar, às vezes despretensiosamente, né? Você vai ver um filme que ajuda você a pensar alguma coisa que você está querendo fazer.
nesse último tempinho que a gente tem, nesses últimos 10 minutos, eu queria saber se vocês têm alguma consideração, alguma pergunta, algum comentário. A gente ficou conversando aqui, mas é uma conversa nossa também. Queria saber se vocês têm vontade de comentar ou perguntar alguma coisa. Acho que o Mo passou por muitos livros também, né? Muitas referências. Acho que... Não sei o que a gente pode fazer com isso para as pessoas acharem, mas disponibilizar em algum lugar o nome desses textos. Mas... E achei muito bonito. Se vocês quiserem falar, levanta a mão. Enquanto isso eu vou falando, tá? Mas fiquem à vontade, por favor. Mas achei bonito que você falou, de novo puxando a sardinha pro curta aqui de algum jeito, que no seu longa você pegou a parte mais sensível para trazer pro curta, né? A parte que é mais sensorial, a parte que traz mais essa exploração de tipo, não é exatamente uma história, não é exatamente um beat, mas se eu botar um peito recebendo uma bola, o que você vai achar diante desse contexto, né? Então eu acho, relembrando um pouco, que eu acho que o curta, né, de não ter apego aos atos, de não ter apego a tudo isso, ele permite que a gente teste mais mesmo, né? Faça outras coisas e tenha outros estímulos. Eu já vi filmes muito diferentes aqui no fórum, até fazendo visionamento, a gente assiste muita coisa. E é isso, às vezes o filme, você nem gosta do filme inteiro, mas tem uma cena ali que você fala, caraca, essa estratégia, esse joguinho, essa coisa aqui, né? Porque também é isso, eu tô fazendo essas comparações com o dicionário e tudo mais, mas a questão é a gente poder criar novas palavras, né? Neologismo, saber entender ali o que está acontecendo e falar, então agora eu vou virar ao contrário, vou quebrar um eixo, vou ver o que acontece e entender como isso gera uma imagem, né? Que imagem que é essa que isso gera depois? Eu acho que tem uma coisa sobre o festival que eu acho foda, que inclusive fiquei enchendo o saco dos meus alunos para que eles frequentem, assim, porque eles estão todos agora escrevendo roteiro, para TCC, para filme de terceiro, para filme de quarto. E aí eles estão lá meio sem ideia, às vezes. Eu falo, cara, vai para aqui no fórum e assiste 20 curtas. Você vai sair com 3 ideias de filme. Não é verdade? A gente não entra numa sessão e sai tendo ideia. O filme do outro te inspira, você tá assistindo e fala, caralho. E não é que você vai imitar o cara, é porque a ideia do cara te desperta um processo. Então, assim, eu acho que o curta, ele é um universo tão rico quanto a pessoa. E o bonito do curta é que ele não precisa ser narrativo. Eu, quando era estudante, vim aqui, os filmes que eu detestava eram os caretinha com ponto virado. Só mais um filme chatinho, um carinha de TV, sabe? Eu não gosto disso. Meu negócio era Paraísos Artificiais, era Philip Barcinski, né? Os caras que faziam experimentações, especialmente a Paraísos Artificiais, que é a minha produtora de curtas favorita, assim, da história. E não sei se vocês já viram algum filme deles, Juvenilha, Ave, Noite Final, Menos 5 Minutos. São os caras, eu juro, procurem saber. Teve uma mostra deles na Centro Cultural São Paulo, no passado. Christian Sagar, que é coordenador das oficinas aqui no fórum, é um dos fundadores, né, desse rolê. E são filmes, mano, sério, assim, alucinante. Ave é um negócio, assim, é um dos meus curtas favoritos na vida, assim. É só o irmão do Paulo Sacramento entrando numa catacumba da USP e matando uma galinha, injetando o sangue da galinha. Tipo, é inacreditável, entendeu? E, tipo, e eu acho que uma coisa pra pensar, né, com relação ao que você estava falando, Nath, do formato curta, né, é isso, assim, eu sofro um pouco na FAAP com essa proximidade com a novela, sabe? Tipo, eu acho que isso, eu me sinto responsável por isso, por ensinar tanto clássico, né? E aí tem um pouco esse predomínio da narrativazinha, com os personagenzinhos, vivendo conflitos, white people's problems, em apartamentos de Higienópolis. E que eu acho que hoje em dia estão tendo muito menos circulação, não é à toa que esse tipo de filme não tem entrado aqui, por exemplo, né? E eu falo pros alunos, eles fazem filme que é uma novela de 25 minutos, eu falo, não vai entrar nem aqui no fórum, nem em lugar nenhum. Porque hoje em dia todos os filmes estão enormes e a gente vai fazer uma curadoria, você não consegue botar 3 filmes de 20 minutos numa sessão. Então, filme de 20 minutos realmente é o que... Filme narrativo de 20 minutos, com cara de novela, com cara de coisa muito narrativa, circula pouco, né? Por quê? Porque justamente o que a Nath falou, o formato curta-metragem ele é muito mais diverso do que o mini-longa. Ele é muito mais diverso do que a possibilidade de experimentação estética que você tem no longo. Por exemplo, conhece o trabalho do Philip Barcinski? Eu considero ele um dos melhores curta-metragistas disponível, Jorge Furtado. Assim, eu acho ele monstro. Por quê? Porque os primeiros filmes dele, sério, A Escada, A Grade, como chama o que é o contrário? Esqueci. Palíndromo. São filmes que, se vocês não conhecem, procurem saber, assim, procurem ver, porque são filmes que mexem com a própria essência do cinema. São filmes que não são uma historinha com começo, meio e fim. São filmes em que a própria narrativa, que é uma história com começo, meio e fim, na verdade, subverte algum aspecto da lógica cinematográfica. Fazer isso no longa é quase impossível, tanto que o próprio Felipe, quando vai para o longa-metragem, não faz isso.
Não tem, aliás, não tem nenhuma pista do curta-metragista que o Felipe foi nos longas-metragens dele. Ele virou um outro cineasta, que é curioso e interessante. Quer dizer, ele desenvolveu uma coisa mais clássica, né? Quando ele virou longa-metragista. Paulo Sacramento também, quer dizer, com o segundo, né? O primeiro longa do Paulo é bem parecido com os curtas, assim como o primeiro longa do Christian é bem parecido com os curtas. Quer dizer, você fazer essa transição, por exemplo, no longa, quem que faz o que o Filipe Barcinski faz? Só o Nolan. Com uma amnésia da vida, que tem a ver, entendeu? A amnésia tem a ver com o palíndromo do Filipe Barcinski. Mas dificilmente alguém consegue transitar pro longa levando a mesma linguagem quando no curta ele é muito experimental, ou quando no curta ele é muito metalinguístico. Tanto que quando você vai ver os longas do Jorge Furtado, eu acho que eles têm algo de curta. Sabe, o Saneamento Básico, pra mim, ele tem um pezinho no curta-metragem, ele tenta trazer a estrutura lógica maravilhosa dele pro longa, mas é difícil de fazer isso, né? Então, quando você vê, por exemplo, uma sessão aqui da Kino, até usando um outro exemplo, eu trabalhei muito com o Marcelo Massagão no Festival do Minuto, né? E lá a gente tinha uma coisa de categorizar os filmes de minuto. Então você tinha uma categoria que o Marcelo chama de filme água. Eu adoro os nomes do Marcelo. E aí o filme água vocês já entenderam, né? O que é um filme água? Não tem, é um antidrama, não tem ponto de virada, é um filme de Joel Pizzini, é um filme água, né? E aí ele vai categorizando, filme ponto de vista. E aí tem um que chama filme narrativo. É 1 em 12 categorias, entende? Tipo, se a gente olhar para o curta-metragem, também é por aí, entendeu? Se a gente for olhar a proporção, talvez, do que entra aqui, careta clássico, é um pedacinho. Aí quando você vai ver, o que tem de coisa maluca, interessante, experimental, sabe assim, tipo, do arco da velha, porque o lugar do curta-metragem é justamente o lugar onde você pode fazer um negócio de 3 atos, e você pode fazer um negócio só com fotografia, e você pode fazer um negócio que nem o denominador comum, que é sujeira na película. E sujeira, e depois nos planos numa praia aí. E não tem uma narrativa zero, e é um filme experimental meio brackage. E passou aqui, mano, quando acabou essa sessão aqui na FAP, tinha uma galera falando assim, isso não é cinema, não sei o que, entrou na competitiva no festival, sabe assim, competitiva não, né, mas na mostra aqui no fórum. O pessoal lá ficou chocado, falou, vocês não estão vendo, curta-metragem não é novelinha, pode até ser, mas curta-metragem, você quer circular, quer conversar, ele tem que ter experimentação de linguagem. E aí tem um paradoxo que é legal de falar para vocês, que é o paradoxo da duração do curta. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas aquela história de que 1 minuto é uma página é uma balela, assim, fenomenal, né? Só é 1 minuto uma página se for diálogo do começo ao fim, ou seja, teatro é 1 minuto por página. Qualquer outra coisa, o que eu falei do filme do Henrique, 2 páginas e meia, 20 minutos de filme, né? E aí, eu tenho dito para os alunos, né, que estão indo fazer filmes de 7, de 9, de 10, de 12, ou seja, que precisam cumprir uma duração aqui na FAP, tira 0 se não puser agora, é recente isso. Mas agora, se estoura tempo, não passa, é reprovado, então a gente está sendo super duro, assim, com isso. E aí eu tenho dito para eles, cara, por exemplo, TCC, antes era 15 minutos, podia até 20 minutos. 15 páginas, 20 minutos. Agora a gente baixou para 12 páginas, 15 minutos, com créditos. Os alunos estão loucos, né? Como é que eles vão levantar um projeto? E aí, sinceramente, 12 páginas não é 15 minutos nem fudendo. Eu tô na maior campanha na FAP pra gente baixar pra 10. Porque, de verdade, o meu roteiro tem 9 páginas e o filme vai ter 16, 17 minutos. Fácil. Entendeu? Porque nas descrições o negócio cresce, né? Então, uma coisa que é legal de pensar é que um roteiro de curta-metragem pode ter 1 página. Pode ter 2. Pode ter 5. Né? Porque o que você precisa, no fundo, tem isso também, né? O Planeta, 15 páginas, 15 minutos, fala. E a não ser que você seja o Woody Allen, entendeu? Você vai mesmo preencher um filme com fala, ou então aquele menino do Rio, Miguel, fez aquele filme com o Gregório do Vivier e a minha amada, ele sai andando pela PUC do Rio, gente, primeiro filme do Gregório do Vivier. Oi? Apenas o filme. Exato. Que é também falação, os caras andando pela PUC durante 2 horas. Existe esse tipo de filme, não tô dizendo que não pode, mas tô falando, percebe que quase todo mundo faz isso? Escreve um roteiro de 12 páginas, com 12 páginas de diálogo, e aí vira um filme de 18 minutos, insuportável, cheio de diálogo, e que tudo é dito e não mostrado, né? O que o Maqui fala? Mostre, não fale, né? Então, se você pensa que... O Juliano também falou uma coisa bonita outro dia, ele falou assim, galera, numa banca da FAP, falou, galera, vocês precisam acreditar na imagem. O filme começa, os caras já saem falando, tem respiro, não tem imagem, não tem tempo, não tem clima, não tem música, trilha, paisagem sonora. As coisas precisam de respiro. Entre os acontecimentos, a gente precisa... Isso que é legal aprender com o cinema de fluxo, né? A atmosfera, saber trazer a vibe. Isso significa que você precisa, cá entre nós, fazer um bom curta, de um fiapo de narrativa. Entende? Não precisa de muita coisa para acontecer, para você fazer um bom filme. Tem um curta que eu adoro, que chama Kyoto, não sei se vocês já viram, da Débora... Cacete, esqueci o sobrenome. Já vai voltar. Que é um filme lindo. Viegas.
Viegas, Débora Viegas, que é da turma do Filmes de Amor, turma do Nicolas, Pedro Geraldo, essa galera da FAP, que é um acontecimentozinho. O Kyoto, se vocês tiverem a oportunidade de ver, tá no Vimeo, é muito bonito o filme de, acho que 8 minutos. Mas é a história de uma menina que chega na escola, todos os dias ela chega na escola atrasada, daí ela toma uma bronca da professora, daí ela é suspensa. Acontecem 4 coisas no filme. E o filme é só paisagem assim, a parede da escola, o canto atrás da porta, a mão da menina no telefone. Eu uso isso para dar aula porque eu conto a história do filme, né? Era uma vez a Júlia, todo dia ela ia pra escola, até que um dia ela chega atrasada, toma um esporro, e eu conto a história. Eu falo para os alunos fecharem o olho e decuparem na cabeça deles. E aí depois eu peço para me contarem. E todo mundo imagina assim, a sala de aula, plano aberto, a professora falando, fecha o plano. Aí ela vai entrar na escola, ela entra pela escola. Aí ela vai para o intervalo, plano aberto. Aí na hora que eu mostro o filme, fica todo mundo assim. Porque começa o filme, a câmera tá atrás da porta, a porta abre e fecha, você não vê a menina, daí corta para a mão da professora em cima do negócio. Aí, tipo, não tem um plano que é o óbvio. Você pegaria aquele roteiro e decuparia assim, no velão, né? Então acho que isso é uma coisa que é uma sacada pro curta-metragem, né? Perceber que se você quer contar uma coisa narrativa, para ficar bom, não inventa. Você não vai conseguir fazer um filme serial killer em 15 minutos. Você não consegue explicar uma guerra mundial em 15 minutos. Os alunos às vezes tentam fazer histórias que são muito complexas para serem contadas em 15 minutos. E no fundo, uma história pequenininha, muito bem contada, é a pérola do curta-metragem, né? Que pode ser super experimental, que pode ser 3 atos, pode ter mil coisas. Mas é esse lugar onde você pode realmente acreditar na imagem. Acreditar que quem está ali está disposto a qualquer coisa naqueles 15 minutos. E disposto a mergulhar com você, né, naquela estética, naquela pegada. Achei bonito isso que você falou e acho muito maluco porque eu acho que tem uma coisa... A gente é tão inundado também, ao mesmo tempo, de imagens e produções e tal, que eu acho que a gente, fazendo audiovisual, em cursos de audiovisual, para de confiar, justamente o que você falou, né? Confiar que ver uma coisa faz um efeito e que a gente não precisa ficar traduzindo, botando legenda, aquela coisa da novela, né, da pessoa repetir o que ela tá falando, porque a pessoa que tá lavando a louça precisa entender o que tá acontecendo na novela, apesar de... Eu brinco que se seu filme a pessoa pode ver de costas, você se fudeu. Tipo assim, fecha o olho, pede pra alguém ler o seu roteiro. Se dá pra ouvir, é uma radionovela, desculpa. E isso acontece, muito. Né? Vocês sabem disso, né, que novela é feita pra ser vista enquanto você corta a cebola, ou seja, pra ser ouvida. Por isso que tudo é dito. Né? Quase nada é contado numa novela visualmente. Sabe o MacGuffin, aquele objeto que você vê ali, entende a história? Não existe novela. Não, geralmente é uma coisa meio os dois, né? Ele repete, ele bota o negócio, nossa, o folder daqui no fórum. Ele diz, sim, eu tô vendo junto com você, a gente tá vendo junto, né? Não precisa me falar. Mas acho que tem um pouco disso, né? Acho que a gente perde de ficar exausto mesmo, de ver tanta imagem, a gente esquece que elas têm forças em si. E eu acho que a sala de cinema também é um lugar de lembrar um pouco isso, né? A gente faz visionamento assistindo muitos filmes no computador, e às vezes o mesmo filme que a gente assistiu no computador, quando você bota uma tela grande, você fala, uau, tipo, eu achei que tinha uma coisa meio assim, mas agora que eu tô vendo grande, vai pra outro lugar, né? Então, acho que a gente pode chegar... Ninguém tem pergunta mesmo, vou fazer uma última chamada. É isso mesmo, professor? Ninguém quer... Pode reclamar do que a gente falou, pode falar. Aí, vai, família. Eu trouxe a claque, né? São meus alunos fofinhos. Tudo bem. Bom, assim, na palestra eu comecei a pensar muito sobre essa parada da técnica, essas coisas, e como o cinema ele existe quando alguém está assistindo, né? E aí eu sempre me perco no processo de montagem de filme, essas coisas, porque sempre a gente tem que parar para pensar, como que alguém vai estar vendo isso? Como isso vai estar expresso na tela? Como a pessoa vai se sentir? E aí eu sinto que, dentre feedbacks e coisas e um monte de coisa, eu sinto que às vezes o coração do filme acaba se perdendo. E aí eu, não sei, eu queria alguma dica, alguma coisa de como nesse processo de fazer o filme, desde até o final, a gente não perde a tesão que a gente tinha dentre todas essas questões e coisas. Cara, você sabe que feedback é uma loucura, né? Eu brinco com os alunos que eu falo, se você quer carinho, não vem me perguntar o que eu acho. Porque fazer carinho, inclusive vale pra mim, porque quando eu mando meus roteiros, eu mando pra um monte de gente meus roteiros, e alguém responde falando, caralho, genial, puta que pariu, uau. Eu falo, bom, o que eu faço com isso? Obrigado, te amo, valeu, mas não aconteceu nada, né? E eu falo pros alunos, vocês só querem elogio, né? Vocês querem que eu fique fazendo carinho na sua cabeça? Não tô aqui pra isso, não sou pago pra isso, né? E então, em geral, eu cutuco, eu provoco e tal, mas eu costumo também dizer, isso aqui é técnico, isso aqui sou eu artista. Porque tem um lugar onde a gente tá orientando técnica. Você quer saber onde estão os beats, eu te ajudo. Você quer que eu ajude a cortar o filme, eu te ajudo. Agora, tem um lugar que é assim, puta, eu filmo assim o assado, você acha que eu faço isso? Eu vou olhar pra você e falar, como artista, eu faria isso. Mas você tem que fazer a sua escolha como artista.
que não é da ordem da técnica mais, é da ordem da arte, né? Agora, você vê como é engraçado essa coisa de feedback, né? Eu tô circulando para um monte de gente. E o Francis, né, professor da FAP, Francis Vogler, gênio, tem lido as minhas coisas e ele mandou um feedback hoje. Assim, tô chegando aqui ouvindo o áudio do roteiro. E aí foi um barato, porque ele leu o longa, entendeu tudo. Quando ele leu o curta agora, ele entendeu tudo também, mas ele não entendeu uma coisa importante do roteiro. E aí ele sugeriu cortar só a cena do sonho. Ele falava no áudio assim, não, mas a cena 11 eu acho que você tem que substituir, a cena 11 eu acho que você tem que substituir. Aí eu parei o carro, na 23, pra falar, que caralho é a cena 11, né? Eu fui ver a cena 11, era a cena do sonho. Eu falei, mano, como assim? O filme chama Sonho de Cecília, número 63. Eu mandei um áudio pra ele e falei, brother, é o coração do filme. Como que eu vou derrubar essa cena? Eu falei, ó, obrigado, te amo. Foi massa tudo que você falou, mas essa cena não cai nem a caralho ao lado, entendeu? E aí ele ainda falou, a outra cena que ele queria derrubar era a cena que foi a origem do filme. Eu falei, amigo, você foi assim, mirou no gato e acertou no passarinho. E aí eu falei, mas ele reclamou uma coisa lá de conflito, eu falei, me ajuda, a história do conflito você tem toda a razão, me ajuda, eu quero ajuda pra resolver essa cena aí que você pontuou. Mas é isso, o cara é um dos maiores críticos do Brasil, meu amigo, conhece meu processo, e ele não entendeu uma coisa ali. Então, às vezes, acontece isso com a gente vai ler um roteiro, porra, eu leio, só hoje eu li 12 roteiros. A cabeça vai ficando assim, eu nem lembro qual que é o... Né? Então, acho que tem um lugar que é vocês entenderem, né, como realizadores, que todas as opiniões são úteis, mas a gente só usa o que nos interessa. E isso tem que ser assim. Eu detesto quando o aluno chega pra mim e fala assim, eu não segui sua ordem. Eu falo, ordem? Que ordem, brother? Não, que você falou pra fazer um plano assim, eu falo, brother, pelo amor de Deus, né? Eu tô aqui sugerindo o plano pra você, algo, né, da minha cabeça, assim. Eu não tenho um décimo da propriedade que você tem sobre o filme. Não é um plano que eu sugiro, que eu tô impondo, achando que você tem que fazer. Pelo amor de Deus. Eu nem lembrava que eu tinha sugerido esse plano e você tá aí querendo, sabe, se desculpar por não ter feito o plano, né? Então, acho que saber ouvir as críticas, filtrar, né? E também, assim, saber tomar porrada. Outro dia eu também tomei uma porrada de mais aluno. Mano, ele deu uma descascada aí no longa, né? Numa cena nova do longa. Cara, até na minha barriga, assim, caralho. Aí fui fumar um cigarro, tomar uma Coca-Cola, não sei o quê. Aí ouvi de novo o áudio e falei, não, ele tem razão, mas é duro ouvir uma porrada. Alguém vira e fala, isso aqui não tá funcionando, isso aqui não é legal, ou isso aí tá machista, ou isso aí, sabe, tipo, tá fálico, né? O dildo que tem no meu filme tá muito fálico. Dildo fálico? Dildo fálico. Sim. Sim, fálico, por supuesto, né? Mas é isso, a gente tem que conseguir, a gente que tem que separar o joio do trigo no coração e saber onde está o coração do filme. Porque se eu sei que meu filme, o coração é esse, nada, bate e volta, entendeu? Nada que vem vai me machucar. Assim, eu acho que o importante é a gente saber filtrar e saber escolher o coração. Porque de algum jeito isso leva para um lugar normativo, né? De tipo, o filme certo vai ser esse. E acho que não existe isso. O que existe é o que a gente está fazendo, né? A nossa proposta ali. E nesse lugar eu acho que testar é uma coisa muito importante. Aproveita que a gente tem essa desgrama, você consegue filmar e, tipo assim, é óbvio que não vai ser exatamente o filme que você tem. Mas quando você pega, junta, né, monta aquela cena e vê, você vai entender. Se estiver ruim, você realmente vai perceber naquela hora, senão você vai falar, não é o que eu quero, mas vai ficar bom quando tiver um ator, quando tiver isso, quando tiver aquilo. Então eu sinto que botar na tela, porque é muito difícil. Eu acho muito difícil, assim. E eu tenho muito uma referência de escrita mesmo, tipo, de formação acadêmica, de ler muita coisa, daí você fica nessa coisa, mesmo o roteiro fica parecendo um mini livro, assim, daí você voltar para esse mundo do audiovisual, da imagem que a gente está falando. Qual é a potência dessa imagem, o que essa imagem causa? E às vezes, para a gente saber o que essa imagem causa, a gente precisa produzi-la e olhar lá e falar, não, tá dando aquilo que eu queria, né? Ou não, vamos para outro caminho. Então, acho que esse é um dos caminhos possíveis. E, aproveitando para encerrar, outro caminho possível é você inscrever um filme na Kinofórum e passar no Kinofórum Labs e ter a mentoria do Moira para falar do seu projeto. Essa palestra faz parte também dessa iniciativa que a gente tem, que é parte do Curta e Mercado, que a Denise Giancarlo está aqui com a gente, que coordena, mas que são várias, além de exibir os filmes que a gente exibe, a gente tem esse trabalho de incentivar, né, essas trocas, formação, desenvolvimento de projetos. E esse ano, as pessoas que se inscreveram, que foram selecionadas para o festival, puderam inscrever projetos de curta e de longa para um lab de desenvolvimento de curtas e um lab de desenvolvimento de longas. Então, convido vocês a inscreverem seus filmes dos próximos filmes do festival, não só para eles serem exibidos, mas também terem essa chance. Agradeço muito a presença de vocês e, enfim, esse é só o dia 1. Espero encontrar todos e todas e todes nas próximas salas. Inclusive, temos sessão daqui a pouco. Aqui nessa sala, a próxima sessão é a Mostra Limite,
que é uma mostra dedicada a cinema experimental, então um pouco nessa coisa dos efeitos. Tá nessa sessão? Eu não sei se está no limite 1 ou 2, mas o Denominador faz parte desse programa também. Ali na sala Lígia Fagundes, a gente tem os folderzinhos do festival com a programação completa e todas as informações de filme, onde passa, porque a gente está aqui, a gente está no CineSesc, a gente está no CCSP, a gente está no Sinusp, a gente está no MIS, a gente está em outras salas, a gente está nos pontos de cultura, enfim, são muitos lugares, mas todos eles vocês vão saber aqui. Você quer dar uma palavrinha? Aí eu acho que só para finalizar, como eu falei de muitos livros, pensei que eu posso botar nos stories, alguma coisa assim. Manda, a gente faz uma cartela e deixa lá no story pra vocês então, terem. aí se vocês quiserem me seguir também, é @moiratoledo, eu posto lá e marco aqui no fórum, senão você já vem quando aqui não postar. Mas aí eu ponho lá os livros que eu mencionei aqui, tanto de roteiro como de direção, se vocês quiserem achar. Sim. Tem. Eu costumo dizer que o meu material de aula é Creative Commons. Inclusive meus PowerPoints eu dou para os alunos, falo, pode usar para dar aula também, desde que dê o crédito. Sério. É para mudar, as coisas são feitas para ajudar, né? Então sim, posso Porque colocar. no cinema também nada se cria, tudo se copia, né? Exato. Ninguém tá inventando a roda nunca. Tem gente que quer pegar direito autoral de PowerPoint, meu. Fala sério. Aí você pede PowerPoint e a pessoa fala, não vou liberar porque alguém pode roubar. Fala sério, né? Meus PowerPoints estão aí para ser usado, pode usar em aulas, meus PowerPoint, não ligo. Só fala que foi eu que fiz, vai, porque deu trabalho. É isso, principalmente no cinema da imagem, não tem. Qual imagem não foi feita, né? Ainda mais hoje em dia, a questão é a gente saber costurar essas coisas. Mas, gente, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui neste palco, especificamente, onde eu já estive milhões de vezes. E obrigado pela presença. Eu não achei que ia ter gente na quinta-feira, às 4 da tarde. Tão feliz que vocês vieram. E muito obrigado, Nath. Obrigado, turma. Muito feliz de estar de volta aqui na família. E acho que vai ser a primeira de muitas, porque eu quero mais vocês. Bem, estarei aqui. E nesse mesmo horário, amanhã, como a gente falou, os labs têm tutoria de direção, de produção e de distribuição. Então amanhã a gente vai ter uma conversa com os tutores de produção e distribuição aqui nesse mesmo bate-local, mesmo horário. E quinta-feira aqui é o pitching desses projetos que vão ser desenvolvidos, porque a gente, claro, não só dá o lab, mas dá uns prêmiozinhos depois. Então a gente vai ter o pitching para eles apresentarem esses projetos que eles desenvolveram. Venham ver, é isso, sempre referências. Aqui, importante, inclusive mais pra frente, depois que o festival acabar, a gente vai fazer uma oficina de pitching também, a Denise que vai oferecer. A gente vai fazer, enfim, mas vai rolar. Mas a gente vai fazer uma oficina de pitching, que é um exercício que vocês precisam aprender, tanto o pitching de elevador, que foi o que o Mo falou aqui rapidinho do filme, mas também apresentações e tudo mais. Então, aproveitem não só a nossa programação de filmes a serem exibidos, mas também aproveitem o Curta e Mercado, que acho que tem muita coisa pra gente trocar. A gente trouxe exibidores, gente que tem interesse em licenciar os filmes, então venham por aqui. A base do Curta e Mercado é principalmente aqui na Cinemateca, mas vai ter coisa no CCSP, mas tudo isso vocês vão conhecer aqui no nosso folder. Então, sem mais delongas, muito obrigada, gente, boa tarde e bons filmes pra gente.